Paz de Deus, paz do Senhor, boa noite, irmão Lorival, paz de Deus, boa noite, tudo bem? Ah, irmão, tá caindo as coisas aqui. Bem, tudo bem. Graças a Deus, tudo bem, tudo na paz aí. Mais uma live com o irmão Rogério, só alegria. Amém, Deus abençoe, irmão Lorival, pelo aceitar o convite, né? Para a gente bater esse papo aí, né? Mais um papo cristão, né? Que a nova vida, irmão Lorival, que a gente segue, que a gente falar das coisas de Deus, né? Falar das coisas espirituais, né? Falar das coisas do céu e das coisas que acontecem aqui no âmbito da fé cristã, né? Né, irmão Lorival? Então, eu vejo nos tempos aqui, né, a gente falando muito de defeito dos ministérios, né? Pouca coisa falando da Bíblia, falando de Jesus, né? Muito sentimento, muitas mágoas. Eu vejo crente sempre magoado, sempre reclamando que foi injustiçado, né? No ministério, né? E as pessoas esquecem que ele é um cristão, primeiramente, né? Ele não é, ele faz parte do corpo de Cristo. Então as pessoas pensam que ser crente é ser do ministério. Não, ser do ministério é uma questão de organização. Nós temos que ser filiados, vamos dizer, na fidelidade de Cristo. E tem pessoas que às vezes é mais fiel ao ministério do que a Cristo, né? E a Bíblia fala que nós temos que ter Deus ou Cristo acima de tudo, né? E não está acontecendo. E as pessoas não estão se portando com vidas, com almas, né? Então não estão levando a palavra para essas pessoas. Ontem eu brinquei aí e falei assim, só é crítica, mas palavra que é boa também não tem. Criticar uma mensagem da palavra, procurar erros, tudo bem. E a mensagem que você deixou, né? E a palavra de vida que você deixou? Ninguém está dando isso. E as pessoas estão dando mais valor às críticas do que uma mensagem da palavra de Deus. Eu, independente daqueles homens errar, ainda prefiro ouvir aqueles homens do que ouvir as críticas. Tá certo, Lorival. Porque, irmão Lorival, nós temos que ter assuntos que edificam, né? Assuntos que vai edificar a nós mesmos e edificar os outros, né? Tem muitos assuntos aí que as pessoas fazem, irmão Lorival, que não edifica ninguém. Não edifica nem a ele, que a pessoa acaba ficando mais doente ainda, né? Traz uma revolta para a pessoa, uma revolta para a família, né? Então não fica bem nem para a pessoa, nem para aquelas pessoas que estão ouvindo também a gente, né? E o tema de hoje, irmão Lorival, é um tema também aí polêmico, né? Nós estávamos num tema polêmico ontem aí, né? 5 horas de live, rapaz. Eu tava até quadrado aqui sentado, irmão Lorival. Eu tava até quadrado sentado, 5 horas de live. Deu para tirar muita coisa boa, irmão Lorival, da live? Eu tirei bastante coisas boas ali. Então, irmão Rogério, como eu participo também do lado administrativo, eu estou a par dos problemas, né? É difícil você administrar um lugar. Até uma dona de casa, né? Uma dona de casa que tem vários filhos, ela tem que administrar e ela faz vários cortes, vários sacrifícios para atender a todos, né? E às vezes a administração é assim também, não é só flores, né? Quem está sentado ali acha que tem que fazer isso, tem que investir nisso, investir naquilo, mas são grupos de várias pessoas que estão ali e têm interesses diferentes. E o ministério tem que saber administrar e para não criar uma revolta, né, do próprio povo. Porque cada um tem um pensamento. Se o ministério for atender a cada grupo de pessoas, fica impossível, né? Mas eu aprendi uma coisa: as pessoas estão muito presas a um rancor do ministério, né? Uma mágoa que assim de pessoas ou do ministério ou do sistema religioso, e essa mágoa não é boa na vida do cristão, né? Então eu percebi isso aí.
é muito ódio acumulado, né? As pessoas têm que destilar esse ódio para fora, tirar do seu coração, né? Eu falo assim, não Sim, é explodir com as pessoas. Eu dizer a verdade para você, eu vejo aquelas pessoas que estão lá como meus irmãos, né? Eu não vejo eles como meus adversários, né? Independente com as suas falhas. O ministério, a maioria mora aqui, eu moro no mesmo bairro. Eu me encontro com essas pessoas na rua, né? Então, para mim, continua a mesma coisa, só não participo das reuniões com eles. Mas essas pessoas estão vendo a Irmandade como inimiga. Pessoas simples, lá tem muitas pessoas que não têm muito conhecimento bíblico, né? Irmãs que só sabem cantar, louvar a Deus, sabem só o básico, entendeu? Você vai perguntar uma coisa da Bíblia, não sabe responder. São pessoas humildes e simples. Essas pessoas não estão respeitando essas pessoas que não desenvolveram na fé. Uma coisa é falar comigo, falar com você, e depois é falar com aquelas pessoas, né? Então, por isso que eu agora eu tomei uma atitude, não é de defender uma placa, mas defender o evangelho e as pessoas. E vou brigar por isso. sim, exatamente. Ô, Lerival, se você quiser, eu não tenho o contato do irmão Samuel, não ia mandar o link para Samuel para a gente fazer essa live com o Samuel, né? Samuel também tem bastante argumento bom, né? O irmão Samuel lá do É, grupo. o Samuel vai pôr um porquinho aí, né? Fala um pouquinho aí, ver se eu consigo mandar o Samuel ali, tá Não, pode. bom? Não, não, a gente pode ir falando. Eu vou aqui falando aqui. Você tenta mandar para ele aí. Manda o link lá que eu te mandei. Você manda para Samuel. Tá bom, vou ver se. Eu vou fechar aqui, sei lá. Pode, Eu não sei pode, se pode, dá. pode fechar aí. Então, meus irmãos, né, o que acontece? A sua fé, tem que estar baseada em Jesus Cristo, né, e não em homem, porque nos homens nós acabamos se decepcionando, né, com líderes, com os homens, né, com pastores, com cooperadores. Mas e aí, a sua fé, se ela estiver baseada, alicerçada em Jesus Cristo, então você consegue caminhar, ainda mesmo sem em nenhuma denominação, ou escolher em outra denominação, mas você não vai esfriar, né? Vamos dizer assim, você não vai esfriar, né, na sua caminhada com Jesus Cristo, né? Porque os homens erram, os homens falam muitas coisas que muitas vezes não estão na Sagrada Escritura, né? Aí querem trazer coisas da vida deles, os maus exemplos, né? Falar de maus exemplos, nós também não temos bons exemplos. Aí o que acontece? Nós queremos que eles vivam uma vida certinha e nós, né? Monorival, tá tudo certo aí? Você consegue entrar? Tá certo. Então, Monorival, tô falando aqui, né? Se você tiver a sua vida baseada, alicerçada em Jesus Cristo, então você não vai se importar com a decepção com os líderes, né? Porque as pessoas se decepcionam com os líderes, irmão Lorival, é porque a sua fé, o seu alicerce não está em Cristo, está nos homens. Não é isso, irmão Lorival? Eu concordo. Paulo mesmo falou, né? Quando aquelas pessoas estavam elogiando as pregações de Pedro, de Paulo, né? De Apolo, ele falou assim: ah, sou de Paulo, sou de Pedro. Então, as pessoas estavam espelhando em homens, né? E Paulo falou: não, eu sou de Cristo. Quando a gente falamos assim, eu sou da CCB, ou sou com aquele irmão, ou sou, sabe? E ter a referência que é Cristo, esses problemas. Porque na hora que o alicerce lá tremer, aí você não está alicerçado em Cristo, o que acontece? Vem a decepção, né? Vem a frustração, vem a ira, eles não me amam, eles não têm compaixão comigo, eles me desprezam, eles falam mal de mim, né? Na verdade, está cheio de crente mal amado aí, né? Ele quer ser
notado, né? Tem pessoas que querem ser notadas, pessoas que querem ser bajuladas, né? Eu não sei se isso aí vai resolver o problema dele, né? Porque nós temos que estar lá firmado em Cristo. A igreja primitiva, eles viviam quase solitários. Às vezes, para identificar um com o outro, para saber que um outro é crente, pegava um sinal de um peixinho, assim, um símbolo, o outro sabia, ele é cristão. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje, se abraçar, paz de Deus, a paz do Senhor, não existia, não. Eles viviam atormentados pela perseguição do sistema, né? Então, era bem diferente, mas mesmo assim, eles não fraquejaram, eles permaneceram firme e fiel na fé. Agora, uma pessoa leva uma açoitadazinha lá no ministério e quer correr. Quer correr. Imagina aquele tempo da perseguição, né? Falar, eu falei ontem lá aquela parte, o outro já falou, é comigo que está falando. Não, nem pensei nele, né? Estava pensando de uma forma genérica, né? Então é assim, às vezes a pessoa vai numa reunião cristã e vem uma mensagem, uma palavra, falando assim de uma forma geral. E aquela pessoa já sente que está falando dele, está me acusando aqui, né? Então não é assim que funcionam as coisas, né? É questão de exemplo, apenas de didática que nós estava falando ali. Então, o cristão tem que entender que tem coisas que são apenas exemplos, né? Não é uma crítica, né? Então, é complicado. Você vê como aquela reação que teve naquela live, na igreja, quantas reações tem daquele tipo? Quantas pessoas se rebelam porque acham que, entendeu? Isso é complicado, irmão. Então, a gente tem que ter estrutura, o tempo, a experiência que você tem agora. Se você voltasse os anos atrás que você era crente e falasse, não, a minha cabeça agora que eu penso do evangelho é essa, e Jesus vai me colocar no primeiro ano com a cabeça que eu tenho. Sua vida cristã era outra. Você ia fazer outras coisas que você deixou de fazer lá atrás, entendeu? A experiência. É o que falta para o cristão, a experiência. Muito bem, Molorival, muito bem. Molorival, você tocou no assunto aí, né? Eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí Paulo vai dizer, mas quem é Paulo, quem é Cefas, né? Quem é Pedro e quem é Apolo? Na verdade, a gente está aqui juntos para o quê? Para o crescimento da obra de Deus, né? Mas Paulo não é nada, Pedro não é nada. Quem é tudo e tudo na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, né? Entende? É o Senhor Jesus que é tudo na nossa vida. Então, o que acontece, irmão Lorival? As pessoas depositam muita esperança em homens, né? Depositam tudo nos homens, depositam a sua vida na mão das pessoas, dos líderes. E aí vem as frustrações, né? As decepções. Por quê? Porque o homem é falho, irmão Lorival. Né? Eu sou falho, você é falho, os líderes, anciães, pastores, aí, os homens são falhos. E muitas vezes também, irmão Lorival, você acha que o povo também quer, vamos dizer assim, quer ser adulado demais? Né? O povo... eu quero colocar uma outra palavra, não estou conseguindo achar essa outra palavra aqui que eu quero colocar. Mas você acha que o povo quer ser muito adulado, quer ser muito bajulado, irmão Lorival? Ele quer ser mimado, né? A palavra mais correta, né? Isso, mimado. Ser mimado, né? Então, o povo quer ser mimado, eles agem como criança, né? O crente age como criança, ele se ofende fácil, ele quer que o seu irmão peça perdão, entendeu? Ele não põe em prática o ensino de Jesus. O ensino de Jesus fala assim, não é sabe, pedir perdão porque eu estou sem razão. Não, tem que partir de mim pedir perdão, mesmo eu tendo razão. Eu posso estar coberto de razão, tem que chegar no meu irmão, sobre essa parte, irmão, me perdoa, eu não quis, né? Então, tem que ter essa parte. Por quê? Porque tem pessoas que são meninos na fé. Tem pessoa que passa anos e não cresce espiritualmente. Então, o povo quer ser mimado. Por quê? Eles não entendem que aquela reunião que ele vai lá nos cultos é para adorar e glorificar Deus. Lorival, só um segundo. Lorival, só um segundo. Aqui tá uma ventania aqui de arrancar pica-pau do oco. Se eu cair aqui, você continua aí, tá bom? Aí depois eu entro. Tá bom. Tá bom? Pode falar. Então a pessoa, ela quer ser mimada.
Então, ela não entende que, na verdade, a reunião cristã é para você louvar e glorificar a Deus. Não era para nós chegar lá, ficar incomodando o Senhor. Ah, Senhor, fala comigo. Então, sabe? Tem pessoas que ficam com aquela meninice. Senhor, se tu não falar comigo esta noite, nunca mais eu venho aqui, né? Nunca mais vou vir pôr os pés aqui, né? Eu quero que o Senhor fale comigo. Quer dizer, existe aquele mimo das pessoas. Como Deus não sabe o que está passando no seu coração. Porque quando cita lá em Apocalipse, eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e farei morada. Quem que mora no seu coração? Quem está por dentro da sua prova? Quem está por dentro do seu problema, da sua situação? O problema é que nós não meditamos conosco aqui dentro. Falar com Deus que está dentro de nós. Falar com Ele pessoalmente. Conversar com Ele no seu entendimento. Né? E conversar como se fosse o seu amigo. Né? Explicar os seus problemas. Você conversar como se fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa, então ele está dentro de você. Então ele está a par de tudo que você está passando. Ele está vendo você fazendo coisa errada. Ele está vendo você fazendo coisa certa. Ele está vendo você orando. Ele está vendo você irando. Ele está te vendo você xingando. Porque ele está dentro de nós, irmão. Ele participa de tudo que nós estamos acontecendo. Então, por isso que Jesus, a parte da Bíblia fala assim: não entristecei o Espírito Santo que está em vós. Então, às vezes nós entristecemos. Como entristecer? É na nossa conduta diária. Nós pensamos que Deus, Jesus está lá naquela reunião cristã. Tá não, ele tá 24 horas por dia com você. Só que nós passamos horas e mais horas sem lembrar dele. E vamos lembrar dele na hora que aparece uma aflição, aparece um problema, aparece uma dor. Aí você, Senhor, tem misericórdia, o que aconteceu? Olha, aconteceu tal problema, olha. Aí que você vai lembrar que existe um Deus. Né? E onde está Deus? Está dentro de nós. Né? Onde está a fé sua? Estava no tempo? O tempo foi fechado. Não foi fechado por um bom tempo? Mas você não continuou firme e forte? Por quê? O Deus está dentro do seu coração. Tá chovendo forte aí, irmão? Rapaz do céu, aqui tá um dilúvio aqui. Se cair aqui, Lorival, você continua aí. Mas tá um dilúvio aqui em Então. Campinas, né? Eu moro em Campinas, Mas, né? mas por enquanto tá só benção aí. Tá chovendo aqui, mas vai ser benção aí. Entendeu? Então, existe essa consulta que você tem que fazer no seu interior, no seu entendimento, né? Porque tem coisas que a gente fazemos é a obediência a Deus. Né? Então, se a gente não está conseguindo pôr em prática certas coisas, nós temos que conversar com Deus que está dentro de nós e falar: Senhor, eu estou querendo fazer o bem, mas não estou conseguindo. Eu estou querendo pôr em prática tal parte, mas a fraqueza não me deixa, né? Me fortalece, me dê força. Então você tem que conversar com Deus que está dentro de você. Né? E conversar não é só. Às vezes você pensa que Deus vai ouvir só na hora que você dobra o joelho. Ah, estou dobrando meu joelho aqui e estou falando com Deus. Não. Deus está todo momento no seu pensamento. O momento que você quiser conversar com Ele, Ele está com você e responde. E se você conversar com Ele e pedir sinais, Ele te responde que está com você. Se você fizer prova dele, Ele vai te responder. Porque Ele mostra sinais que Ele está com você. E as pessoas não estão percebendo. E as pessoas ficam ali hipnotizado que é só naquela reunião cristã. Né? Então, esse é o grande problema. Quando aquele castelo ruim, né, cai, aí acaba a fé, acaba o desânimo, vem a revolta. Aí vamos ver onde que ele está alicerçado. Se está numa casa firme e forte na rocha que é Cristo, ou se você foi na areia, né? Então, aí então vamos provar a tempestade daquilo, como você está vendo aí, né? A tempestade vem a prova. Então é a mesma coisa a gente espiritualmente, entendeu, irmão? Bem, os irmãos que estão no chat aí, os irmãos que estão no chat, eu perguntei assim, se vocês já falaram isso aí, ó. Se Deus não falar comigo hoje, eu não volto mais para a igreja. Deus tem que falar comigo hoje. Se Deus não falar hoje, que está na minha vida, que me chamou, eu não volto mais para a igreja. Era isso aí, irmã Pedro, que eu estava tentando perguntar para a irmã. Tá bom? Aí os irmãos respondem aí se vocês já falaram isso aí alguma vez na sua vida cristã. Vou colocar aqui agora o irmão Tiago Panzarini, chegou aqui agora para brilhantar a nossa live aqui. Irmão Tiago Panzarini, amém, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, boa noite, Amém, beleza? querido.
Tentando ajustar a câmera aqui. Ô Thiago, foi bom você ter chegado, que aqui tá caindo um dilúvio aqui em Meu Campinas. Deus, meu Deus, Rogério. O que tá acontecendo aí? Tá dando dilúvio? Ei? Tá dando dilúvio aí? Então, tá ventando e aqui, se cair energia aqui, se desligar tudo aqui, vocês continuam aí, tá bom? Pode deixar que nós fica aqui até você voltar. Até o Noé sair da arca, a gente fica aqui, não tem problema não. Tá certo. Ô, Thiago, o tema da live hoje é por que tantas decepções com líderes, né? Aí o irmão Lorival falou que as pessoas acabam depositando a sua vida, né, na mão dos homens. O povo também gosta de ser mimado, né? Então, tem bastante assunto aqui para a gente falar sobre esse tema aí, Thiago. Thiago, você já sofreu alguma decepção com algum líder? Demais da conta. Demais. O Lorival tá tramontino ultimamente. Ele tá pegando assim os temas assim, e tá cortando em cima. Eu concordo, eu tava vendo ele falar antes de eu entrar, né? Eu concordo com o que ele falou. Quando a gente coloca expectativa nas pessoas, nós nos decepcionamos. Isso é normal na nossa vida. Eu acho assim, eu já tomei. Quando eu fui tirado do ministério, eu fui tirado de uma forma injusta, até pela própria lei da instituição, né? Não teve ata, não teve julgamento, simplesmente. Por quê? Porque eu ficava pegando no pé. E as pessoas não gostam, né, de ser cobrada, ninguém gosta de ser... Então eu fiquei. Porque assim, eu tinha assim, Rogério, por mais que eu brigue com você, que eu fale com você, mas eu tenho você como meu irmão, entendeu? Eu nunca vou esperar que você faça o mal para mim, entendeu? Porque eu não vou fazer isso com você. A gente pode discutir, brigar, mas eu não vou fazer sacanagem com você. Então, você se decepciona. E outra, a decepção só vem quando a gente põe expectativa. Porque se você não põe expectativa, você não se decepciona, cara. Por isso que Jesus falou, eu sou o seu verdadeiro amigo, eu sou o vero amigo. Quer dizer, põe as suas expectativas em cima de mim. E se você botar as expectativas em cima de Jesus, ninguém se decepciona. Ninguém. O problema é que a gente põe expectativa na instituição, expectativa no ministério, expectativa no irmão que está do nosso lado, expectativa na nossa esposa. Brother, todos nós somos falhos, entendeu? E se você se colocar como principal falho, você não vai se decepcionar. E quando a pessoa fizer alguma coisa para você, você vai falar, eu vou perdoar ela porque eu também sou falho. Mas é que nem o Lorival falou, essa maturação espiritual, ela custa. O que a gente está vendo hoje é um bando de crente Nutella, não maduro na fé, Rogério, e não tem a fé, uma fé bem instruída em Jesus. É o que o Lorival falou. E eu até pouco tempo atrás, eu estava incluído nisso aí. Talvez até dia de hoje, eu ainda tenho alguns lapsos de não ter essa maturidade ainda na fé, né? Então eu me decepcionei muito, com muita gente. Quando a minha decepção estava nas pessoas, eu sempre me decepcionei. O irmão Lorival, mas por que as pessoas depositam tanta confiança nos homens, né? Será por que a gente está sempre precisando de se apoiar em alguém, irmão Lorival? A gente não consegue andar com as nossas próprias pernas? Porque não sabe a força que está dentro de si. No momento mais difícil, né? Quando você se sente acuado, aí você reúne todas as forças e você grita do fundo da sua alma, Senhor, cadê tudo a minha vida? Olha a minha situação, eu preciso que tu me ajude, né? Aí você deposita toda a esperança, toda a fé no Senhor. Você esquece o problema, você esquece o amigo, você só se fala você e Deus. Aí vem a resposta. Toda vez que eu consegui milagre na minha vida, foi quando eu falei, cadê o Senhor na minha vida? Ó, vou contar para vocês rapidinho uma parte. A minha esposa, ela cozinhou um milho numa panela de pressão. E ela não tirou aqueles cabelinhos daqui do milho. E a válvula de segurança da panela, ela entupiu, né? Entupiu de tal maneira que eu falei, quando estava na sala, ela foi pegar a panela de pressão, né? Para abrir, destampar. Quando ela foi pegar, foi justamente quando a tampa explodiu. Ela explodiu e subiu, né? Morava na casa do fundo aí, faz muitos anos isso. E toda a água quente, tudo da panela foi pro rosto dela. Ela ficou de imediato com duas bolas bem enormes, assim, parecia duas batatas de água no olho,
não consegui abrir o olho, levei no serviço médico, falou, não pode fazer nada, passaram só uma vaselina. E muitos anos, minha falta de entendimento, você tem que levar no oftalmologista. Eu falei assim, eu sei onde tem um oftalmologista. E não era um oftalmologista, era uma ótica que tinha, entendeu? Olha a minha confusão. Aí no outro dia de manhã, eu fui levar ela, né? Eu estava desesperado levar ela. Levei ela, os olhos dela estavam, as bolsas de água piorou mais ainda. Aí que fechou o olho dela, que não chegava nada. Ela coloquei um óculos escuro dela, levei ela de ônibus, não tinha nem transporte para levar ela. Levei ela de ônibus, ela com uma cega. Levei ela lá, ela entrou com aquele óculos escuro. Aí eu sentei no banquinho e comecei a falar com Deus ali. Falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Sou novo nesse bairro, conheço pouca gente, meus parentes moram a mais de 30 quilômetros, não tem quem cuida da minha filha, tenho 2 filhos pequenos para cuidar. Como é que ela vai cuidar dessas crianças? Como é que ela vai fazer comida? E como é que vai a minha situação? Né? E eu comecei a falava com o Senhor ali no desespero. Sabe que você começa a derramar o seu coração ali no choro ali, reclamar dos seus problemas? Aí passou 7 minutos. Irmão, 7 minutos. A mulher entrou cega. Entrou chegando só umas brechinhas assim pelo olho. Aí ela entrou, depois ela saiu da sala onde fez o exame ali, né? Aí eu olhei para ela assim, ela estava sem um óculos no escuro. Eu falei, o que aconteceu? O que essa mulher fez com você? Aí ela falou assim, ela mandou eu olhar num aparelho e umas letrinhas ali. E falou que eu tenho que usar um óculos de descanso. Você não percebeu? O quê? E ela tinha notado. Os seus olhos já murcharam tudo. Você está normal, não tem mais nada no seu olho. Eu pensei que ela pôs um líquido, um aparelho que tirou essa água do seu olho, essas bolas, 2 bolas que tinha. Então, você vê como é que é. O milagre de Deus é instantâneo. Por quê? Porque eu me conectei naquele momento do desespero. E no desespero vem aquela força, entendeu? Você reúne todas as forças da sua alma, aí você consegue se conectar com Deus. O nosso problema é esse. Nós não conseguimos nos conectar. Só vamos lembrar dele no desespero. Vamos lembrar que ele existe na hora do sofrimento. Entendeu? Então, ninguém chama Deus para alegria, né? Quando você está num banquete, ninguém chama Deus. Quando sua vida está tudo bem, ninguém chama Deus, né? Quando você quer comprar um carrinho novo, você não se lembra de Deus. Você só lembra das coisas lá, só vai lembrar de Deus no sufoco. Então, é isso que acontece com as pessoas. Às vezes, já é pensamento meu, né, irmão? Eu não creio que Deus faz isso. Mas dá a impressão que Deus permite nós passar o apuro para a gente lembrar que Ele existe. Entendeu? É uma forma de eu dizer, não estou dizendo que Deus faz isso. Parece que assim, só lembramos de Deus na prova, no sofrimento, na luta, entendeu? Na doença, na enfermidade. Então você lembra que tem um Deus. Eu tive um Deus todo pode. Senhor, olha a minha situação, olha esse câncer. O médico falou que não era, é maligno, e assim por diante. Aí reúne forças. Mas no sofrimento, mas na alegria você não lembra dele. Esse que é o problema. Né? Você não quer fazer igual. O Jó era assim, o Jó estava na alegria, é ele que ele falava. Ele falava, Tiago, será que os meus filhos não erraram? Vou fazer uma, né? Será que aconteceu isso? Então ele se preocupava com os outros. Então, ele naquela fartura me lembrava dos outros. E Deus se agradava. Por isso que ele falou para Satanás, viu meu servo Jó? Viu como ele é obediente? Viu como ele, né? Porque ele faz tudo para me agradar, né? Ele é agradecido em tudo. Eu dou tudo para ele e ele não é egoísta. O problema nosso é esse, né? A gente, às vezes, é egoísta na hora que está na fartura. Então, é por isso que a gente, às vezes, não sentimos Deus. Aí tem que passar um furacão na vida dele para ele lembrar que Deus existe. Entendeu? Só dar uma apertada no Thiago agora. Tem que dar uma apertada no Thiago. Thiago, hoje, tá? Você falou que você já se decepcionou com líderes. Mas hoje, teve alguma vez que hoje você reconhece que você não estava certo? Também? Você não estava certo? E como é que foi? Como é que hoje você viu que você não estava certo? Assim, brother, eu hoje o papai tá na live, filho, agora espera, deixa eu falar. Brother, eu errei muito na minha ânsia de querer mudar, eu não soube falar, por isso que a palavra ela tem que ser bem dita.
a inexperiência da juventude, entendeu? Você não respeitar a hierarquia, você não respeitar as pessoas mais velhas. Nós temos que ter esse respeito, porque as pessoas mais velhas estão nesse mundo antes de nós e já passaram por muitas das coisas que nós estamos passando. Então, hoje que eu estou mais velho, eu consigo entender isso. Eu vejo esse povo novo aí que descobriram o evangelho novo de papel, porque eu falo, o evangelho de papel, porque o evangelho não é só a letra, o evangelho é dia a dia, o evangelho é vivência, o evangelho é experiência, o evangelho é obras, não é eu que digo, é a Bíblia, apóstolo Santiago, é o apóstolo São Paulo, né? É os discípulos, é os apóstolos, os homens do passado, todos eles tiveram vivência. E Deus permitiu que todos eles errassem, né? Por quê? Porque o erro, ele não vem para nos destruir, ele vem para nos melhorar, ele vem para nos modelar. O pecado nosso não é quando a gente comete sai do trilho, é quando nós não confessamos que nós erramos. Então eu errei várias vezes, Rogério, nossa, da forma de chegar nos anciãos. Às vezes algum irmão mais velho vem me aconselhar, irmão, vai devagar com os anciãos. Eu falava, irmão, que devagar o quê, mano? Esses homens aí tá estragando a obra. E eu ia e tentava o rei. Isso tem que ter um respeito, porque são homens de idade. A palavra de Deus mesmo é bem clara. Por isso que a gente erra não conhecendo as escrituras. Trata os mais velhos como se fosse teu pai. Trata os mais novos como se fossem os teus filhos. Assim você consegue conversar tanto com o mais velho, você vai com respeito, com uma reverência, e com o mais novo. Você vai com uma autoridade, mas não com uma arrogância, mas com uma autoridade. E com palavras brandas em ambas as situações. Então, eu não errei, Rogério, no meu ponto de vista, mas na minha forma de comunicar. Entendeu? Porque eu sempre estou assim, eu procuro sempre fazer assim, ó. Eu acho que o Lorival faz, você também. Eu procuro estar sempre, porque o homem sábio, ele faz isso. Ele procura sempre estar reconsiderando para ver se você não está errado. Todo momento da minha vida, todo dia, eu paro antes de dormir e medito com Deus para ver se eu não estou fazendo coisa da minha cabeça. Entendeu? Então, nós temos que fazer esse devocional diário. Senhor, será que eu estou fazendo certo? Aí você vai, o Senhor responde para você. Aí você vai ler um trecho bíblico. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Mas, assim, é o contexto. Você vai numa denominação, você não tem muito conhecimento bíblico. Então você acha que está vendo coisa errada, e eu estava vendo coisa errada. Só que a forma, o impulso e o intuito fizeram com que a minha comunicação fosse... Eles entenderam como afronta. E aquela coisa, você vai bater de frente com um trem, você vai bater de frente com um superior seu, ele vai te mandar embora, entendeu? Então hoje eu posso entender o sentimento. Eu não faria igual ele, eu chamaria para conversar. Eu demonstraria, olha, brother, se é um jovem que me afronta, irmão, você tá certo, você tem razão, mas não é assim que funciona. Nós temos que saber conversar, nós temos que respeitar as hierarquias. Porque nesse mundo, Rogério, se você não respeitar a hierarquia, cara, não é só nesse mundo, não. No céu tem hierarquia. Tem hierarquia de anjo. Está escrito na palavra. Existe arcanjo, querubim, serafim, né? Existe potestade, existe principado de anjo, também existe principado e potestade de demônios também. Então tudo é hierarquia, brother. Tudo é hierarquia. E quando a gente não respeita a hierarquia, quem está no posto acima de nós, ele vai tomar uma atitude de defesa. Então eu errei sim, eu não tenho vergonha de falar quando eu erro, não, brother. Não tenho vergonha de pedir perdão. Eu tô aqui para errar mesmo. Correto nessa vida é só Deus. Ô, Thiago, pega esse gancho aí que o Monsanto colocou. O Monsanto também já foi um líder também. O Monsanto já foi um líder também. Líder que apacenta as ovelhas de Cristo com amor e zelo, não decepcionam. É isso mesmo, Thiago? Verdade. O brother, Jesus Cristo falou bem claro para nós, ele deu para nós. Jesus Cristo deixou bem claro que o amor é a força superior, brother. O amor, ele vence qualquer outro sentimento. O amor, ele destrói qualquer barreira. Ó, eu estava aqui na minha casa, magoado, ferido, querendo, assim, distância dos irmãos da CCB. Um irmão me ligou. Só dele falar a paz de Deus, as barreiras caíram. Impressionante como o amor, ele é a força do universo. Constrói, né, Thiago? A gente pensa assim, não, isso é falácia. Quando eu entendi isso de verdade, brother, quando eu entendi isso de verdade, que o amor,
é a maior força do universo, aí eu comecei a entender o que era evangelho. É aquele olhar que você olha para o seu filho, acho que vocês dois são pais, né? Você é pai, Rogério? Sou pai. Quando você olha para o seu filho, você vê ele fazendo errado, e você corrige com zelo, você procura educá-lo, você começa a entender o que é o amor de Deus conosco. E nós não fizemos o nosso filho. Nós temos parte genética. Mas Deus nos fez com as próprias mãos, metaforicamente. Entendeu? Além de filhos de Deus, Deus nos criou, Deus nos modelou. Entendeu? Então, assim, é o amor. Aqui o Homem-Aranha aqui, ó. Tira isso aí, você tá virado. Então, brother, quando você entender, o teu filho, ele pode ser o que for, Lorival, o Rogério. Ele pode ser um criminoso. Você sempre tem esperança que ele vai mudar. Entendeu? Você não concorda com as atitudes dele. Deus não concorda com os nossos pecados. Mas ele tem esperança de maturação espiritual. E foi o que o Lorival falou. Tá muito... Sabe que o mundo tá muito Nutella. É o gato já não pega mais rato. Então já não corre atrás do gato. Entendeu? Tá muito... Tudo Nutelou. Parece que essa é a segunda passagem de Adão. Porque o Senhor falou para Adão, por causa de ti a terra será maldita. Parece que o Senhor falou assim pro vidro de Nutella, por causa de ti a terra será nutelada. Alterou tudo, brother. Ó, eu não sou velho, eu tenho 41 anos. Mas, ano atrás, nós vivíamos num outro mundo. Eu imagino o Lorival olhando isso aí. Era outro mundo, brother. Os homens tinham força, trabalhavam na enxada. A geração que não tinha educação, mas conseguia pagar a faculdade para os filhos. Hoje em dia é um monte de gente que acha um monte de coisa e não consegue nem interpretar um texto, brother. Entendeu? Então o mundo nutelou, nós estamos na volta de Jesus, eu não tenho dúvida disso, que nós somos a última geração, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E agora nós estamos vendo sinais aí com Israel, nós estamos perto de uma guerra gigante, sem precedente. Entendeu? Se não houver uma diplomacia, se o anticristo não se manifestar agora, brother, vai ter uma guerra gigante. Entendeu? Se não tiver uma diplomacia bem amarrada. Então, meu irmão, a maior força que tem é o amor. E Jesus já tinha ensinado isso para nós lá atrás. Entendeu? O Monsanto aqui só passa a bola redonda para nós, né? O Monsanto aqui é o camisa 10, irmão Sandro. Você é o camisa 10, irmão Sandro. O Monsanto tá falando aqui, ó. Eu sempre me preocupei em salvar os perdidos e a cada dia o povo aprendesse uma lição bíblica. Essa é a função do líder, de buscar, né? E ajudar aquele que se desviou, né? Vamos dizer assim, né? A função do pastor é buscar as ovelhas que se perderam. E aí, o que ele faz? Ele não vem espancando a ovelha, o Tiago, irmão do Lorival. Ele não vem batendo a ovelha. Ele pega a ovelha e põe no ombro, certo? E vem trazendo a ovelha. E quando chega, ele vai pegar ali, vai passar uma espécie de um pente, vai tirar aqueles carrapichos que a ovelha pegou, aquela pó, aquela sujeira que a ovelha trouxe, ele vai limpar, entendeu, Tiago? Com amor, com carinho. Essa é a função do líder, né? Ele não é porque ele é líder, Tiago, que ele vai ser um coronel, né? Nós estávamos falando ontem lá, né? Não é porque ele é um líder que ele vai ser um coronel, vai espancar o povo, né? Não, aqui é desse jeito, se não for do meu jeito, aqui, ó, a porta da casa é a serventia da rua. É assim mesmo, irmão Lorival? É assim que fala pro povo ou não? Irmão, eu aprendi a dar valor às almas quando você faz um trabalho de evangelização. Você começa a fazer uma reunião cristã. Aí você começa a ver cada alma entrando com seus problemas, com seu semblante de vez caído, depois vai melhorando, vem outra. Aí tem aquele ajuntamento. Aí já está um jardim florido, né? Mas quem planta, né, e faz um jardim sabe o trabalho que tem, né? É uma terra sem nada, ele prepara, vai pondo a semente, vai aguando, vai crescendo, até ficar aquela boniteza. O que acontece hoje é que muitos líderes já pegam o jardim florido. Ele é levantado, está na frente, mas com aquele povo já feito, né? Então ele não sabe, ele acha que pode chicotear, ele acha que pode bater, ele não está preocupado. Ah, se ele não dá valor a essa graça, Deus coloca 10 no teu lugar, né?
Deus não precisa de você, você que precisa de Deus. Quer dizer, são esse tipo de pensamento que a pessoa tem, né? Porque contraria aquilo que Jesus falou, que deixava as 99 e ia atrás da perdida. Então, nós temos importância para Deus. Então, o líder tem que entender que cada alma é importante para o Senhor. Ele vai pedir conta das almas que você jogou no abismo. Ele vai pedir conta das almas que você... Cadê os seus talentos? Ele deu um talento, é granjear a alma. E você está jogando fora. Não pode, irmão. Muitas pessoas são perdoadas grandemente por Deus. Mas depois que é perdoado, a vez está lá em cima, quer chicotear. Parece aquela parábola daquele que tem uma dívida imperdoável, né? O Senhor perdoa aquela dívida, e quando alguém pequenininho tinha uma falta, uma dívida com ele, ele começou a açoitar. Então isso nós temos cuidado, porque nós tivemos uma dívida imperdoável, e depois que a gente está lá numa posição firme e quiser açoitar as pessoas, Deus vai pedir conta, irmão. Essas almas que estão aí feridas, machucadas, né? Não eu concordo, não devemos ficar mimando muito também não, senão você estraga a pessoa. Mas não podemos açoitar também não, né? Tudo tem um equilíbrio, né? Se você mimar, você perde o filho demais. Se você açoitar o filho, você perde ele também. Então é um equilíbrio. Não pode ser muito meloso, nem pode ser muito amargo. Tem que dar um tempero, né? Uma hora você dá um sorrisinho para ele, outra hora você vai fazer uma cara feia, para ele entender que não pode fazer aquilo. Entendeu? Então, quando ele te obedece, você abraça ele, é isso mesmo. Você vê como é que é os adestradores de animais? Ele adestra, depois faz aquilo que ele quer, ele dá um agrado para o animal. Não é isso? Né? Então, a gente não é que o nosso filho é um animal. Mas o filho fez coisa certa, abraça ele, filho, gostei da sua atitude. É assim mesmo que o pai gosta. Então, é esse tipo de coisa recíproca que tem que fazer para ele. Eu gostei. Tem que mostrar para ele que ele foi notado. Ele falou, puxa, meu pai, ele me elogiou porque eu fiz isso. Né? Então, ele vai entender que aquilo é bom e aquilo agrada o pai dele. Quando a criança é pequena, ele vai entender. E quando a criança faz coisa errada, a mãe vai reprimir e vai punir ela. Né? Então, é assim que acontece. Um dia eu vi uma mãe lá explicando lá. O filho tá na televisão. A mãe queria que ele tomasse um banho. Aí a mamãe falou assim, não vou brigar com você, já te falei que é para tomar um banho. Mas vou fazer o seguinte, eu vou dar mais só 5 minutos. Se daqui a 5 minutos você não vir, é o nosso trato, tá bom? Aí dava os 5 minutinhos, ele ia lá. Então ele entendeu que existe um limite. Então são essas coisas que nós temos que entender. Não podemos ser nem doce e nem amargo. Ô, Lorival, peraí, não muda o seu microfone, não. Aí o irmão Santo está falando assim, que no meio que a gente vivia, né, a CCB, em uma instituição que não aceitava o pecador, é praticamente impossível cuidar das almas, né? Se você não aceita o pecador, como é que você vai cuidar dessa alma, irmão Lorival? Tá certinho, irmão Santo. Irmão, uma coisa não foi falada, eu teve experiência. Eu vi muita gente ser açoitada, muitos pecadores serem empurrados para o abismo, né? Por falta de entendimento, falta de luz, de conhecimento. Existe um irmão que tinha um cargo elevado. Os 2 filhos dele desandou. A filha desandou e o filho desandou. O dia até eu passo de ônibus, eu sou motorista de ônibus, eu falei para os irmãos. Quando eu passei, eu vi, e a gente sabe o que acontece porque no meio da igreja existe uma rádio que chama CCTB Fofoca, ou a Rádio Assembleia Fofoca, né? O povo passa tudo o que acontece. Irmã, você não sabe o que aconteceu, olha, irmã, eu não quero falar não, mas, né? E conta tudo. Então o povo se comunica muito nessas má notícias, né? Então essas má notícias chegou em mim, daquela situação do filho daquele irmão. E ele era rígido, irmão. Nossa, já vi ele tirar a liberdade de muita gente aí, né? Música e tal. Aí eu vi ele abraçado com a filha, com o maior carinho, falando, não, filha, não faça isso, não vai embora e tal. E o quê? A filha acabou separando o marido, arrumou uma pessoa de mais de idade e o pai aceitou ela morar lá no fundo. Mas ela estava... Ele, como era filha, ele não desprezou, né? Ele não falou, você é uma pecadora de morte, some aqui como alguns pais fazem, né?
quando a fila erra, aquilo outro põe para fora, é aquilo outro. Acontecia muito na CCB, né? Então eu falei, olha só, puxa vida, quer dizer, com os filhos dos outros não teve esse amor tão grande, mas com a filha dele ele teve. Quer dizer, é porque uma vez eu gosto de ouvir as pregações dos outros. Meu irmão lá no ministério é daqueles medida profeta que prega, blá, 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 com aquele barulho todo, né? Não quero falar o nome dele, não, senão fica chato. Então ele prega com eloquência. Mas de repente um dia ele começou a falar, ele falou assim, a parábola do filho pródigo. Ele falou assim, nós temos que ter o perdão, o nosso irmão, um perdão de pai. Né? O perdão do pai e do filho pródigo é esse que nós temos que pôr na nossa vida com o nosso irmão, com o nosso próximo, perdoar do fundo do coração. É como eu falo assim, esse era um filho que eu havia perdido e achei, um filho que havia morrido e reviveu. Então, é esse tipo de perdão que a gente não tem. Agora, quando é o nosso sangue, aí nós sabemos ter misericórdia. Então, eu me lembrei dessa passagem e eu sou bem com a outra. Então, com o nosso irmão, com o nosso próximo, tem que ter um perdão de pai. Quando o pai perdoa, que o pai é assim, ele perdoa mesmo do fundo da alma, ele não guarda rancor. O filho apronta, mas o pai acha ruim, mas quando ele perdoa, ele perdoa. Ele não fica jogando, sabe? Ele perdoa. Então, o que acontece nós crentes é isso, nós não temos esse perdão de pai, né? Esse perdão maravilhoso de pai. Nós temos perdão de irmão. E você sabe como é o perdão de irmão, né? O irmão do filho pródigo queria nem ver o mais novo entrar em casa. E nem quis nem entrar na casa do pai. Aí, quando eu converso com as pessoas, na parábola do filho pródigo, o problema não é o perdão daquele que pecou, aquele que andou com as meretrizes, gastou o dinheiro com né, uma vida dissoluta, uma vida, né? E depois voltou para casa do pai arrependido, pai, pequei do céu contra ti. Ah, tá vendo? Tem pessoas aí que Deus está perdoando. Não é, não. Deus está te orientando para aquele que ficou em casa, aquele que cumpriu os deveres, aquele que estava obediente, né? Olha quantos pecados ele cometeu. Ele falou mal do irmão, ele falou mal do pai, ele achou ruim com o pai, ele não quis entrar na casa do pai. Por quê? Porque ele se sentiu injustiçado. Ele achou que o pai não gostava dele, porque ele fazia de tudo. Então ele queria ser recompensado, mimado por uma coisa, não sei. Então ele se indignou com o pai. Então, muitas das vezes, Deus perdoa certas pessoas, Deus abraça certas pessoas, e muitos falam assim, como é que pode? Esse irmão fez, aconteceu. Mas só Deus sabe o que estava na mente dele para Deus perdoar. E as pessoas não aceitam, não abraçam. Então, muitos, às vezes, não voltam para a reunião cristã, é por causa do irmão que ficou lá. O irmão ficou firme e forte, o irmão que ficou lá congregando, e quando vem um irmão a cabeça baixa arrependido, ele não abraça. Ele não quer. O que esse pecador está fazendo aqui no meio dos santos? Como ele fosse santo. Ele é santificado, ninguém é santo, nós somos santificados. Então, esse é o grande problema nosso, entendeu? As pessoas que são fiéis têm que entender e tem que ter um amor e um perdão do Pai. É isso que eu vou falar para vocês. Então, nesse mesmo assunto aí, né? Uma grande oportunidade para o líder, né? Seja o pastor, seja o ancião, o operador, cuidar de uma ferida, né? A pessoa caiu em pecado, como qualquer um de nós podemos cair, viu, Tiago? Ninguém está livre de nada, entendeu? E é uma ótima oportunidade dele cuidar dessa alma. Ô, meu irmão, vem aqui, né? Aconteceu isso, minha irmã, aconteceu isso, mas fica aqui com nós, não sai daqui. O Senhor perdoa, né? Pede, busca com sinceridade o perdão de Deus, como Davi buscou, né? A gente vê nos Salmos, o Tiago, Davi buscando o perdão de Deus, né? Com lágrimas, né? Querendo novamente sentir a salvação, né? Dentro dele. Então, ele buscou com lágrimas esse perdão. Então, é uma ótima oportunidade, Tiago, do líder cuidar dessa alma, né? Você já participou de reunião, Tiago, para tirar a liberdade de alguém? Se você puder falar, você fala. Se você não quiser falar, porque isso aí é muito pessoal, né? Já participei. Assim, os irmãos procuravam fazer as coisas escondidas de mim, né? Porque, assim,
eu tive a fama de ser um irmão assim. Eu tenho essa fama, né? As pessoas me temem muito, sabe? Meus pais, porque eu não costumo brincar com as coisas. Eu sou aquele tipo de homem das antigas, né? De a conversa não ter curva. O que tem para te falar, eu vou te falar mesmo. É conversa reta, é papo reto. Se eu tô aqui com você, é porque eu gosto de você. Se eu tô na tua live, é porque eu gosto de você. Então as pessoas estão desacostumadas com esse tipo de sinceridade, sabe, Rogério? E eu tive uma vez, os irmãos, quando eles faziam essas coisas de tirar a liberdade de alguém, geralmente eles se escondiam, eles se fechavam, né? Eles se fechavam em um quartinho, reunia só o cooperador da local pra gente, pra mim, principalmente, não ver, né? Mas teve um dia desse aí que me chamaram para ir para reunião. Eu falei, irmão, não vou na reunião, não. Muito longe, chega lá, é as mesmas conversas, vocês não resolvem nada, essas encheção de linguiça, eu não vou, não. Eu tinha que dirigir 12 horas para estar na reunião. Dirigi 12 horas, que era a minha central, era em Los Angeles. Eu era de Salt Lake. Aí os irmãos, não, irmão. E os irmãos nunca pagou para mim $1 de gasolina. Não, irmão, que não sei o quê, que nós precisamos de você aqui, que não sei o quê. Falei, precisa de mim pra quê? Toda vez que a gente vai aí, a gente não fala nada, só fica escutando vocês falar. Mami, pega pra mim o pote do papai branco lá que tá na caixinha. Pega a caixinha pro papai, please. Então, ô Rogério, eu teve uma vez que depois de uma reunião dessa, os irmãos falaram, não, a gente vai pagar a sua gasolina, dá os recibos pra nós, né? Então acabou a conversa, eu fui lá, acabou a reunião, falei, eu vou embora, né, pra minha casa, muito longe, né? Tinha que trabalhar no outro dia. Chegou lá, eu fui lá bater no diácono. Fui bater na porta, falei, brother, vim aqui pegar o meu cheque, né, vim da gasolina que eu gastei, né? Só que eu fui bater na porta, quando eu bati na porta da salinha, quando eu fui lá, tava quase todo o ministério reunido, só a panela, sabe? Não, meu amor, a caixinha, meu amor, não isso aqui, a caixinha, isso aqui, tá dentro da gaveta. Então, o que aconteceu? Não, fica quietinho que o papai tá numa live, tá? Controla o seu temperamento. Então, o que aconteceu? Cheguei lá, tava todo mundo reunido lá, a panela. Não tava todos os cooperadores, mas tava vou falar bem, a linguagem bem os puxa-saco. O que aconteceu? Eles estavam lidando com um caso, lá na cidade que o irmão agora entregou. Não vou falar o nome dele, mas vocês sabem. Foi aqui. E esse irmão tava falando lá de um irmãozinho que era afeminado. Ó, irmão, esse irmãozinho aí é afeminado. Deixa eu voltar. Quando eu abri a porta, que eu vi que tava todo mundo reunido, eu falei, irmão, eu volto mais tarde. Não, irmão, não, já que você tá aqui, entra. Falei, não, brother, deixa eu voltar mais tarde, porque eu sei que essas coisas... Ó, eu tô falando aqui na live, vai brincar no pai. Então eu sei que essas coisas, Rogério, pelo meu gênio, dá problema, entendeu? Porque eu não concordo com as decisões deles. Aí eu fiquei lá escutando, né, acabar a reunião para mim pegar o meu cheque com o diácono da minha coleta de viagem, né, para mim voltar. Que não era ele que estava me dando, era a coleta de viagem da minha igreja, que eu tenho que mandar para a central. O que aconteceu, Rogerão? Eu fiquei ouvindo, eles vão resolver o caso lá. Aí o irmão falando assim, não, irmão, eu vou tirar ele da liberdade dele, porque ele tem muita comunhão com as irmãs, com as esposas, isso não é bom, eu tô vendo que isso não é bom. E os irmãos tudo apoiando, sabe? E eu fiquei escutando aquilo ali, rapaz, começou a entrar uma revolta em mim. Falei, peraí, cara, o cara tá tentando se esforçar para ir na igreja, tentar melhorar o sentimento que ele tem de não gostar de mulher, e os irmãos querendo tirar ele, eu fiquei quieto, não falei nada não. Aí os irmãos tudo reunidos assim, os irmãos começaram a dar risada, falar umas palavras chulas, né? Aquelas coisas de reunião de amigo. E eu, brother, com meu semblante sério. De repente o meu ancião vira para mim e fala assim, irmão Tiago, se você falar o que nós estamos falando aqui, nós vamos tirar sua liberdade. Ah, brother. Aí o copo explodiu. Eu dei um pulo lá, meti o dedo na cara dele e falei, tira minha liberdade. Tira minha liberdade. O evangelho que eu aprendi é resgatar as pessoas do lixo e não jogar ninguém no lixo. Nenhum de vocês aqui, apontei a mão para todo mundo, nenhum de vocês aqui sabe o que é evangelho. Tá? Vocês não têm nem noção do que é isso. Vocês estão escarnecendo de uma fraqueza de alguém que está tentando melhorar e você está tentando jogar a pessoa no lixo. Rapaz, mas foi feio o negócio. Foi feio o negócio, foi feio. Sei que o ancião veio falar, eu falei, senta aí que agora você vai ouvir.
De jeito. Então essa é a parte que eu arrependo, da forma com que eu falei, não do que eu falei. Entendeu? Aí depois reconciliei com todo mundo, falei, irmão, vocês têm que repensar o evangelho de vocês. O evangelho é amor, irmão. O evangelho é tentar recuperar. Eu conheço um irmão lá na outra localidade que eu morava em Boston, que ele era travesti. Nós acolhemos, visitamos. O irmão mudou de vida, casou, tem 2 filhas hoje. Tá firme. Mas os irmãos não acreditavam. Acho que eles eram meio calvinistas. Eles não acreditavam nas obras, nos milagres. Aí, assim, mas foi feio, brother. Foi feio o negócio. Eu meti a boca meio. Eu não medi palavra, não, brother. Eu meti a boca mesmo. Ancião de 80 anos, lá, assim, o ancião mais velho dos Estados Unidos. Ele foi falar, eu falei, irmão, senta aí que agora eu tô falando. E mas bati, brother. Mas depois que eu bati, eu falei, tudo que eu falei aqui não é nada pessoal. Eu amo os irmãos, mas esse tipo de procedência não tá certo. Dei um abraço em todo mundo, pedi perdão. Falei pro diácono, agora me dá meu cheque, eu preciso ir embora daqui, antes que arrume mais confusão. Aí eu peguei e falei para eles assim, e outra coisa, se vocês for me chamar para reunião de ministério, para falar esse tipo de coisa, não me chame mais, porque eu não sento em roda de escarnecedores, e eu não participo desse tipo de coisa. Então, irmão, assim, eu dou graças a Deus, que eu entrei e saí do ministério sem me corromper. Eu não mudei o jeito que eu era, eu sempre fui misericordioso, estendi a mão. Pessoas que vinham na minha região sem carta, falavam, irmão, não quero saber o que você fez no passado. A partir de agora, você sabe o que você tem que fazer, toca o seu instrumento. Então, eu sempre fui misericordioso, eu nunca fui aquele cara de castigar, entendeu? De querer punir. E isso é um orgulho que eu tenho, assim, não sei se é um orgulho bom ou orgulho ruim, é de entrar e sair sem ser contaminado, porque você contamina, né? O problema do ministério é que você começa a ver coisa errada quando você é cooperador e você não fala porque você tem medo de se queimar. O ancião mesmo chegou em mim e falou, irmão, eu sei que você está vendo muita coisa errada, mas releva, você tem futuro na obra, que não sei o quê. Eu falei, irmão, eu relevo muita coisa, mas tem coisa que não dá para negociar. Vocês fazem tanta caquinha que tem coisa que não dá para negociar. Entendeu? E vocês acham que vocês estão certos. Brother, eu não repreendo vocês que eu gosto de repreender. Na verdade, eu não queria repreender ninguém. Mas, brother, quando as coisas acontecem, se nós nos calarmos perante a injustiça, nós somos participantes dela. Eu não vejo o evangelho de outra forma. Entendeu? Então, assim, eu tive vários problemas pela arrogância do ministério, petulância. Eu não sei se no Brasil é igual, né? Era um irmão era de Cuba, cubano, um ancião cubano, o outro ancião era italiano. Então, eu não sei se no Brasil é igual o modus operandi, mas pelo que eu ouço dos meus conservos do Brasil, é mais ou menos parecido, entendeu? E brother, eu não é porque eu tô lá, eu defendi a minha igreja, entendeu? Os irmãos, não, vamos fazer isso, vamos tirar a liberdade de tal. Não, na minha igreja você não mexe. Não é porque é minha igreja, não é porque é minha igreja. É porque eu tô lá, eu tô trabalhando lá, e você vem e faz uma coisa, lá você destrói todo o trabalho. Você pode fazer, você tem autoridade para fazer, você é ancião, eu sou cooperador. Cooperador não é ministério. Ministério na Bíblia é presbítero e diácono. Cooperador é um ajudante de ancião. Você pode fazer, você tem autoridade. Só que eu entrego o meu cargo junto. Participante disso. Então, era mais ou menos nesse contexto, sabe, Rogério? Eu não... por que eu tô na internet? Eu não tenho intenção nenhuma de estar no YouTube. Eu fui numa live, fui em outra, aí um irmão ficou, irmão, você tem que fazer o seu canal. Eu fiz. Aí, ó. Olha o que deu. Eu não preciso estar nessa encrenca, nesse rabo de foguete. Eu tô nos Estados Unidos, minha vida é boa, graças a Deus. Tenho uma família maravilhosa, tive a Deus dentro da minha casa. Eu não preciso estar nesse rabo de foguete. Mas tem certo tipo de coisa, brother, que você, como servo de Deus, você tem que lutar, entendeu? Você não pode abrir mão de certo tipo de como que eu falo para você, de certo tipo de coisa que acontece, entendeu? Porque senão você vai ser colocado lá como cúmplice, entendeu? Então eu vi muitos irmãos querer não ter misericórdia, mas também vi muita gente boa. Mas eu falo uma coisa para vocês que vai assustar muita gente. Eu fui do mundo, fui da televisão antes de eu batizar, antes de eu vir para os Estados Unidos, eu fui da televisão, tanto no Brasil como no México, eu trabalhei na televisão. Eu era ator, elenco de apoio, fiz filmes. Fiz filme no Brasil, aí de vez em quando você vai ver um filme, aí você vai ver eu. 60 quilos
mais magro, mas era eu. Como chama o seu filme? Eu fiz um de passagem, assim, elenco de apoio, né? Aquela árvore que fica atrás do ator era eu. Eu tô brincando. Elenco de apoio, Carandiru, tem uns que eu nem sei o nome. Fiz uns 10, acho. Outro dia eu tava assistindo um filme aí. Tava assistindo um filme, apareceu eu lá no ônibus. Falei, eu lá. Então eu trabalhei muito. E o linguajar mais chulo que eu já vi foi dentro de reunião de ministério. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu falei pros irmãos na cara dele. Falei, brother, eu já fui do mundo, já participei de televisão, mas eu nunca vi um linguajar tão chulo. Foi nessa reunião aí que eu quebrei o pau. Como que vocês falaram aqui, ó. Entendeu? Nunca vi isso. Isso pra mim não é sinônimo de santidade. Pra mim vocês estão no caminho errado. Então, brother, que a pessoa não quer aceitar, sabe, Rogério? Entendeu? A pessoa não quer aceitar, ela acha que ela tá certa ainda. Não é porque você é meu superior que você tem o direito de falar as coisas erradas. Não. Entendeu? Eu vou falar pro irmão. Se não fosse assim, Naamã, né? Aquele que foi curado da lepra, né? Se não fosse assim, Naamã não teria sido curado da lepra. Porque ele falou, não, ele ficou revoltado. Ele esperou Eliseu chegar lá e Eliseu fazer lá dar honra pra ele. Eliseu nem olhou pra ele. Geazi lá, rapaz, mandou um recado pro Geazi. Ele saiu revoltado, ele era homem de honra, ele era general. Ele saiu revoltado, falou, como assim? Mandou eu mergulhar naquele rio barrento, daquele Jordão lá na Síria, lá tem rio muito mais cristalino. Ele tava indo embora, ele não ia, brother. Aí o menino, o servo dele falou assim, olha, meu senhor, mas se ele tivesse falado uma coisa extravagante, o senhor não ia fazer? Vai lá, mergulha, vai que dá certo. Aí na 7ª vez, conforme a palavra de Deus, do homem de Deus, deu certo. Então, às vezes, você precisa baixar para ouvir um servo. E se não fosse a empregada dele, que era de Israel, que estava cautiva lá, falar que tinha homem de Deus de Israel, nem Eliseu ele chegava. Então, ele foi 2 vezes, ele ouviu os servos dele. Uma vez foi a moça e outra vez foi o moço. Então, nós temos que ouvir as pessoas do nosso, porque às vezes nós não estamos enxergando. Entendeu? Por mais que nós somos homens de Deus, por mais que nós estamos experimentados, às vezes nós precisamos de um refresco de ideia. O ideal é ter o jovem e o mais antigo na mesma cadeira. Entendeu? Porque os jovens, eles estão mais atualizados no dia de hoje. Eles nasceram agora, praticamente. E o antigo tem experiência. Mas o ego, sabe, Rogério? A falta de ouvir, eu que mando, eu que faço, isso é a destruição, não só da congregação, mas da maioria das igrejas, é esse ego aí que está destruindo. Desculpa, eu alonguei na pergunta aí. Você fez uma pergunta curta. Não, sim, bom. Muito bom, Thiago. Essa é a função, né, do líder, né? Thiago, mas eu não estou passando pano não, tá bom? Não vou passar pano não. Eu já vi muita gente ser escorraçado, né? E também eu já vi irmão do ministério falando assim, ó, não sai daqui não, continua congregando. Naquele linguajar CCB, sabe? Continua congregando, que poderoso é Deus para te perdoar. Já vi, sim, tá? Já viu também, Lorival, isso aí? Você já viu? Porque varia de irmão para irmão, o Thiago. Varia, né? De pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm aquele sentimento no coração, como fosse filho mesmo. Não, se fosse meu filho, o que eu falaria? Já tem outros que falavam assim, agora que aconteceu isso com você pecou, agora pode curtir o mundão mesmo, cai de vez no mundão, vai para bebedeira, vai para as drogas. Ó, isso é o conselho que se dá, Lorival? Isso é um conselho que se dá para uma pessoa? Pelo amor de Deus, você é crente. A gente tem um exemplo, Rogério, a gente tem um exemplo bem grande disso aí em Jonas, né? Porque Jonas, ele não queria ir para Nínive porque os ninivitas eram inimigos de Israel. E ele sabia que Deus era misericordioso. E olha só, Jonas não quis fazer, teve todo o trajeto da baleia, deixou ele no caminho lá de Damasco. De Damasco não, de Nínive. E chegou lá, ele pregou. E o povo arrependeu, cara. Em vez de ele estar feliz, o povo ouviu a pregação dele. Ele ficou triste, porque ele queria ver destruição. Aí o Senhor fez crescer a boboreira, né? Fez sombra para ele já estava querendo a morte, porque a palavra dele não tinha se cumprido, ele queria ver o circo pegar fogo. Chegou lá, a boboreira fez uma ação, ele já ficou feliz. Aí o Senhor mandou o bicho, picou a boboreira morreu. Ele ficou, ai, quero morrer. Esses peitos Nutella, Lorival. Eu quero morrer. O Senhor olhou para ele e falou, mas como assim? Você não teve de uma cidade lá, não lembro o número, se era 500 mil. De 500 mil ninivitas que não sabe diferenciar a direita da esquerda, porque não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o Deus verdadeiro.
e eles se arrependeram, que queriam que eu destruísse ele. E você não foi que criou ele, você não fez nada, você não criou a boboreira, fui eu que criei, fui eu que matei, e você tá... Rapaz, né? A gente quer destruir, como o Lorival falou. É porque não é nosso filho. Entendeu? Então, e muita gente tem isso aí na congregação, brother, que o Lorival falou. Eu falo da congregação porque é o que eu fiz parte. Quando é filho dele, ele age de um jeito. É uma coisa que eu nunca fiz, foi isso. Eu trato todo mundo, a minha família, do mesmo, minha esposa, do mesmo jeito que eu tratava a igreja. O meu pai, minha mãe, o mesmo conselho que eu dava para eles, eu dava para a igreja. Nunca tive isso, porque eu abomino isso aí, cara. Entendeu? Um peso e duas medidas. A balança desigual. E isso foi o que aconteceu com o profeta Eli. O Senhor revoltou com Eli lá e levantou Samuel. Então nós temos que ser justos. Ou age com misericórdia com todo mundo, ou não age com ninguém. Entendeu? Então você tem que ser prudente. Então é porque é teu filho, você vai fazer diferente, não. Desculpa, Lorival, te cortar. Vai, agora. Não, peraí, Thiago. A irmã Dineide está perguntando, né? O que mudou em nossas vidas depois ao saber da verdade e caminhar por ela? Que a verdade é Cristo, né? Então, o que mudou na sua vida, Thiago, ao saber da verdade e você caminhar por ela? Ô, brother, na minha vida, eu sou um cara meio diferente. Peraí, Thiago, só melhorar. O que você viu em Jesus? O que você viu em Jesus que você viu que você não enxergou nos líderes? Que eu vi Jesus que eu não... Ixi, brother, isso aí eu vou ficar até amanhã falando. Ó, eu sou um cara diferente. Vou explicar para você. Quando eu nasci, a minha mãe era estéril. Eu já nasci por uma promessa. Por um Mormelindo lá pregando lá na HPM. Então, minha mãe é estéril. Pela medicina, até o dia de hoje, é impossível a minha mãe gerar. Minha mãe gerou 2 filhos, eu e minha irmã. Então, eu já nasci, brother, parece que não dá para desencaixar Deus de mim. Eu não consigo viver outra vida. Até tentei ir pro mundo, ser artista, mas não consigo. Parece que Deus e eu somos um só, né? Não consegue separar. Não tem outra vida para mim além dessa. Eu até tento sair um pouco de Deus. Eu tentei fugir de Deus. Depois que eu saí da congregação, eu fiquei revoltado. Eu tentei fugir de Deus, mas não consigo. O amor é muito grande. Eu não sei como é as outras pessoas, mas o meu relacionamento com Deus é muito intenso. Entendeu? Eu sinto falta, sim, sinto falta não, porque nós estamos todo momento conversando. Mas eu não consigo ver Deus como está lá no céu. Eu vejo Deus aqui do meu lado, todo momento. Então, esse é o relacionamento que eu tenho com Deus. Então, eu sempre criei em Jesus. Desde que eu nasci, que eu ia na igreja. Foi milagres atrás de milagre, desde quando eu sou menino, brother. É muita coisa, não tem como. Então, eu não tenho isso aí. O que mudou na minha vida? Eu sempre soube. Bom, eu vou ser crente um dia, eu vou farrear no mundo, mas depois que eu farrear, que eu me casar e batizar, aí eu vou ser um cara correto. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui para o mundo com 14 anos, voltei, batizei com 22 nos Estados Unidos, e nesse meio termo de 8 anos, rapaz, eu fiz tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Mas sempre sabia, sempre tive no meu coração que eu ia ser crente. Sempre tive, parece que já estava planejado, né, a predestinação dos calvinistas. Eu sempre tive escolha. Mas eu não consigo viver sem Deus. É uma coisa, assim, absurda de te falar. Cara, eu tive muitas... Eu não tô no evangelho porque eu não tive... Tem muita gente que tá no evangelho, e ele não teve outra opção. É um cara que não se destacou na sociedade, ele não se destacou em tal lugar, então ele tá querendo se destacar. Eu vejo muito isso em alguns críticos. Ele não se destacou em lugar nenhum e agora ele tá sendo destaque. E isso tá subindo na cabeça dele. Eu não, brother. Aonde eu entrei, brother, eu fui destaque na televisão. Eu era um bom cantor, eu recebi várias propostas de contrato e eu recusei quando eu vi o pacto que eu tinha que fazer com o diabo. Então eu não tô no evangelho porque muita gente fala, você é doido, cara. Você é doido de largar o que você largou para ser crente. Você é doido. E eu olho mesmo para ele e falo, eu sou doido mesmo. Eu sou doido. Olhando pro meu olho da carne, eu sou doido mesmo. Mas eu não consigo, nem se eu quisesse, eu não conseguiria viver afastado de Deus. É uma coisa assim, não dá para te explicar. Então, comigo é diferente. Eu sempre criei em Jesus. Sempre criei. Entendeu? Mas eu sabia que um dia eu ia fazer um concerto. Brother, você contar as obras que Deus fez quando eu era crente, uma coisa assim. Então, assim, comigo foi diferente. Mas o que diferencia Jesus dos homens é que Jesus, ele fala assim, ó, misericórdia quero, não sacrifício. O que diferencia Jesus dos homens é que a justiça dos homens não tem misericórdia. E a de Deus é misericórdia.
Porque se Deus não tivesse misericórdia, nós estava tudo fulminado. Entendeu? Às vezes eu ouço alguém falar assim, Deus é justo. Se ele fosse, não tivesse embaixo da justiça. Se Deus fosse justo, meu amigo, nós estava tudo fulminado. Deus não é justo, Deus é misericordioso. Deus é amor. Porque se ele fosse justo mesmo, agisse por justiça, nós estava tudo... Então, o que eu vejo, a maior diferença do homem para Deus, Davi falava isso, é a misericórdia. Deus, ele tem misericórdia de nós, ele ama nós de uma tal maneira que ele deu o seu único filho por nós. Tá bom? Espero ter respondido aí. Não, top. Lorival, o Thiago falou sobre Jonas, né? Jonas foi lá, pregou, e aí o Senhor falou assim, se o povo se arrependesse, o Senhor não ia destruir aquele povo, né? Porque o Senhor, ele trabalha, o Senhor nosso Deus, ele trabalha mediante o arrependimento das pessoas, né, Lorival? E aí aquele povo se arrependeu, não, eu querer morrer, querer ser destruído, não. Aí desde o rei, né, desde o maior até o menor, se vestiu de saco lá e foram proclamar, né, para que o Senhor não viesse destruir. Então se arrependeram das suas práticas, dos seus pecados, e o Senhor, né, trouxe misericórdia para aquele povo, mas Jonas ficou bravo, né, Lorival? Jonas não gostou muito, né? O Thiago comentou, eu queria que você desse uma pincelada aí nessa história aí do Jonas. Pegaram a misericórdia de Deus, deu exemplo à cidade de Nínive, o povo de Nínive, como Deus é misericordioso. Um povo, como você falou, que era cometeu males, Jonas tinha mágoa no coração, mas como aquele povo se arrependeu, Deus teve misericórdia. Quanto mais para nós que somos filhos dele. Essa misericórdia é maior ainda. Se aquelas pessoas desagradavam a Deus e se arrependeram, quanto mais nós que somos filhos dele agora, quando nós nos arrependemos. Então, é para mostrar a misericórdia de Deus. Então, eu entendo assim, quanto nós nos arrependemos mesmo, do fundo do coração, nós nos aproximamos de Deus. Muitas vezes nós afastamos de Deus por causa de nós não nos arrependemos. As pessoas ficam perguntando, tal pecado é pecado de morte? Eu falei, eu parei de falar isso. Eu falei, não, todos os pecados é de morte. Todos. O salário do pecado é a morte. Se você não parar com certo pecado, o fim do céu é morte. Então, vamos parar de ficar querendo classificar. Vamos colocar tudo num lugar só. Todos pecado é de morte. Então, a gente fica tentando separar os pecados. Agora, em vez de separar os pecados, vamos ajuntar o pecado. É um só. Deus falou para ele se apartar da concupiscência da carne. Concupiscência da carne são várias situações, né? Então, para poder não separar, tem que ter um puro arrependimento. E pedir, falar, Senhor, sou impotente. Eu preciso da tua presença, da tua força, para que eu possa vencer o pecado. Né? O que ele falou aí do negócio citou da baleia, me fez me lembrar um professor um ateu. Quando ele perguntou para mim que era um aluno novo e perguntou a minha fé, eu falei que era crente, ele falou, mais um que eu vou zombar, vou mostrar para ele que ele não serve a Deus coisa nenhuma. Aí ele, muito estudioso, ele falou assim, é só uma mente tão pequena que pode achar que uma baleia engoliu um homem, Jonas, sendo que a garganta da baleia está provado cientificamente que não passa, né? Um homem não passa uma garganta de uma baleia. Aí eu falei assim, professor, o senhor é bem estudado, né? Mas o senhor não está muito enganado? O que é uma baleia? Ele falou que é um peixe que engoliu o Jonas. Às vezes nós falamos baleia por causa de umas traduções que tem aí. Mas o que é uma baleia? É um peixe ou um mamífero, professor? Aí ele parou, levou um susto e falou, é um mamífero. A Bíblia não falou que era uma baleia, falou que é um grande peixe. E se a baleia não é um peixe, então não foi uma baleia que engoliu Jonas. Mas devido às traduções, costumamos falar que é uma baleia. O dito popular do meio povo crente fala que é uma baleia. Mas que um grande peixe engoliu Jonas. E daí ele começou a falar, eu falei para ele assim, professor, se você quer conversar sobre os homens sábios, conversar tudo sobre ufologia, tudo que você quiser, nós vamos conversar.
Eu não sou uma pessoa tapada, não. Vou mostrar para você que mas você é uma pessoa tola que crê num livro escrito por homens. Professor, o senhor também crê num livro escrito por homens na ciência. Não é assim? Tudo é escrito por homens. Só a diferença é que o seu é escrito por homens, o meu é escrito por homens, mas é inspirado por Deus. Então, o senhor para por aqui. Ele falou, não, para mesmo, que eu não quero conversar com você, que eu não tenho diálogo com você. Não tem mesmo. Porque, irmão, já muitos anos atrás, era assim. As pessoas não creem no poder de Deus. Eu sei que a gente falamos por questão de costume. Quando ele falou da baleia, foi me lembrar essa situação de muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, onde naquele tempo eu já confrontei pessoas que eram ateias. Então, Deus é aquele que dá entendimento para nós nos momentos difíceis, né? Só que a gente não compreendemos. Hoje eu estava até triste aí, né, no grupo de debate. Eu percebi que os pessoal não crê nos dons do Espírito Santo mais. Eles não crê. E esses sinais seguirão os que crerem, do meu nome, né? Falarão novas línguas, expulsarão demônios, assim. E eu percebi que as igrejas, os irmãos dessas igrejas formadas, não crêem nos dons do Espírito Santo. E não crê, cessou, né? E a gente se sente um povo diferenciado, porque a gente crê que a manifestação do Espírito Santo na vida da gente. Uma coisa que nós temos aqui nos dias de hoje, eu falo assim, ontem 2, 3 reunidos, ali disse Jesus que está ali presente. Será mesmo? Vamos observar o que Jesus falou. Eu vou ao Pai preparar o lugar. Se eu não for, ele não virá. E se eu for, eu mandarei o outro, né? Que estará no meu lugar. Eu vou falar de tudo que tem dito. Então, quem está no lugar de Jesus é o Espírito Santo. Jesus está na glória do Pai. Ele ascendeu o Pai. Mas ele é o representante legal de Jesus. É como se fosse Jesus aqui na Terra. Por isso que nós falamos às vezes, Jesus está aqui comigo. Porque é o próprio Espírito Santo. Ele representa Jesus. É o Paracleto. Só que essas pessoas não creem mais no Paracleto. Eles não creem no Espírito Santo. Inclusive até a igreja, se você, numa oração, e você mencionar o Espírito Santo, fica assustado. Né? Se você falar assim, igreja, fica na comunhão, eu sinto a presença do Espírito Santo, ele está visitando nessa igreja. Por que o Espírito Santo? Porque está em nós. Não falou lá em Joel, não sei se é 4 de Joel, que Deus derramaria seu Espírito, toda a carne, não é assim? Então, nós temos que entender que o Espírito Santo está em nós. Só que o crente não acredita que ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele não acredita. Não acredita. Quando eu participei de reuniões com um irmão, né, eu observei. Ele só falava do Espírito Santo. Soava até uma coisa diferente. Mas eu percebi que quanto mais ele falava do Espírito Santo nessa parte, mais obras, mais milagre acontecia. Né? Se ele veio com essa função de convencer o homem da justiça e do juízo, ele está ali, até as curas, maravilhas, né? É através do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele deu aquele discurso lá, e quase 3 mil almas se converteram, porque estava cheio do Espírito Santo, depois daquela vinda do Espírito Santo ali. Então essas pessoas já não creem mais que a igreja tem o Espírito Santo. Eles acreditam que ter o Espírito Santo de Deus é ter a sabedoria da teologia. Eles acham que sabendo as escrituras, ele tem um passo de um fariseu. Ele estava desprezando, é você que está me ouvindo aí, você que tem pouco conhecimento da Bíblia. Eu não tenho muito conhecimento. Mas você que tem um conhecimento bem pequenininho. Os homens religiosos da época, estudiosos, com certeza, era considerado como fosse um teólogo, porque conhecia a Torá, conhecia todas as leis. Não teve o discernimento, o olhar de perceber que aquele que está na sua frente era Jesus, o Filho de Deus. A promessa que Deus tinha prometido. Por quê? Porque não é, às vezes, todo conhecimento não faz enxergar uma coisa tão óbvia. Por isso que Jesus falou assim, Pai, graças te dou porque ocultaste os sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Não é por fato de você ser uma pessoa com pouco conhecimento que Deus não vai operar na sua vida. Deus opera na vida da pessoa do indouto, do iletrado, pessoa que não tem conhecimento nenhum. O Espírito Santo de Deus entra na mente e coração e transforma a vida da gente. Pessoas que você fala não tem cultura nenhuma, mas quando deixa o Espírito Santo de Deus usar palavras inefáveis, palavras
maravilhosa sai da boca daquela pessoa. A gente não entende como aquela pessoa tão simples de conhecimento consegue fazer uma pregação daquela. Porque a igreja de hoje não crê no Espírito Santo mais. E essas igrejas que vêm aí para gelar a fé das pessoas, piorou. E os líderes da igreja estão aí assustados. Em vez de trazer a igreja para o avivamento, se nós viemos, nascemos de um avivamento, estamos entrando no esfriamento espiritual. Que adiantou vem aquele movimento todo e as pessoas estão entrando no esfriamento espiritual, voltando para os mesmos pensamentos que tinha antes do grande avivamento que teve na América. Justamente quem? Esse povo cheio do conhecimento, cheio do entendimento, mas não consegue nem ter o Espírito Santo na vida deles. Né? E as pessoas zombam de nós. Ah, vocês são pentecostal. Ser pentecostal não quer dizer que você vai falar língua. Apenas uma forma de dizer. Né? Sendo um movimento pentecostal, não quer dizer que você vai falar labachura, labadaia. Não é nada disso. Isso é um dos itens só. Os dons do Espírito Santo são inúmeros. Né? Não se resume só em linguagem. Tantas coisas que tem nos dons do Espírito Santo que eu não sei me lembrar se é 7, um monte de dons. 9 dons do Espírito. 9. 9. Então, 9 dons do Espírito. Qual a igreja que está buscando um desses 9 dons? Será que esses 9 dons acabou da igreja de hoje? Não existe mais? Onde estão esses dons? E agora vem uma turma de uma igreja fria que está tirando a fé das pessoas. Uma igreja que não tem mais a presença de Deus e estão atraindo as pessoas com falácia de sabedoria de Bíblia, gente. E pessoas estão desacreditando na fé, estão achando que seus líderes estão mentindo para eles. Estão achando que seus líderes têm que ser doutores. Vai para a igreja católica. Tem um líder lá que ele estudou, fez seminário. Vai para a igreja católica. Se você está se espelhar em conhecimento, vai lá para a igreja católica. São os homens estudados, preparados do conhecimento. Não estou querendo julgar ele, se ele tem o Espírito Santo, entre os padres lá. Mas os irmãos estão aqui, estão achando que muita letra, né, muito conhecimento, é a igreja de hoje. A igreja de hoje é com os dons, meu irmão. Os dons não cessaram, não. E eu estou vendo isso aí, e os irmãos se esfriando, né, na fé em Cristo Jesus. Justamente com esse pessoal das igrejas mortas, né? As sorvetarianas da vida, né? Dorival, mas você não acha que as pessoas estão buscando muito livro e pouca Bíblia? É uma livraria cheia, rapaz. É uma sala cheia de livro. Por isso que estão desse jeito frio, porque seguem homens, Dorival. Não segue a Escritura, eles seguem homens, seguem autores de livros, né? Aí vai por ideia, por cabeça de homens, e não pela Bíblia Sagrada, Dorival. Não é isso? Não, mas eles não acreditam que a palavra de Deus, assim, é uma coisa já acontecida, é um fato histórico também. Se você for ler uma passagem da Bíblia, é uma coisa que já aconteceu. O texto é para falar, aconteceu isso, uma guerra, tal, você vai ver que é um acontecimento. Mas essa palavra que tem de Deus, a Bíblia, ela é viva. E ela fala nos dias de hoje. Só que as pessoas não creem que Deus se comunica com o seu povo. Eles acham que a palavra de Deus é só letra, é só o conhecimento das palavras. Ele não acredita na inspiração da mensagem da palavra. Parece na igreja católica, um lugar fala que é homilia, não sei o nome correto, porque toda mensagem tem a explanação, irmão. É daquela explanação que o pregador tem para a atualidade, que vem um recado para a alma, vem um exemplo, né? Como alguém pegar a passagem 6 de Daniel, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Você já tentou imaginar qual a oração de Daniel? Daniel devia falar com o Senhor do tempo que ele estava lá, devia falar com o Senhor que ele era prisioneiro, a vida que ele passava, mesmo que ele esteja ali como um príncipe, ele falava com o Senhor, quantos inimigos eu tenho, me livra dessas pessoas, quantos que desejam o meu mal. Ele orava assim, insistentemente, pensando na vida dele, na vida daquelas pessoas que ele amava.
Porque ele sabia que estava ali num barril de porco, a qualquer momento, aquelas pessoas que iam tragar. Então, as orações de Daniel, ele orava até para o dia de amanhã. Orava lá na frente, pelas armadilhas, pelas situações que apareciam. Então, se a pessoa que ora 3 vezes ao dia, é porque tenha planos no coração deles e petições a Deus. Então, oração não se ora pelo leite derramado. Não se ora pelas coisas passadas. Se ora pelas coisas que estão no presente e as coisas que vão vir. Ah, mas o dia da manhã pertence a Deus. Por isso mesmo, você ora como Deus tivesse dado esse dia da manhã. Então, a pessoa tem que orar não pelo que aconteceu. Pelo que aconteceu, ele vai orar pelo derramado, para Deus consertar. Vamos orar pelo presente. Vamos orar para a situação do presente. Orar pelo dia da manhã. Né? Está empregado? Ó, Senhor, eu oro a Ti, eu te agradeço pelo emprego, eu estou empregado, Senhor. Mas se Tu tiver coisas melhores para mim, né? Cria situações. Né? Se for do teu agrado, é da minha vontade, mas se o Senhor se agradar da minha vontade, o Senhor prepara condições melhores para mim, né? Porque eu tenho outros sonhos, eu tenho outros desejos, então você ora pelas coisas que vai acontecer, você ora pelo seu filho, eu tenho meu filho, ele vai querer entrar numa faculdade, eu sei que eu vou te carcar com um compromisso, Senhor, mas o que eu recebo não tem condições. Então, prepara para que amanhã meu filho possa estudar, que eu possa pagar uma faculdade. Então, são orações que você ora pela manhã, mas com causas definidas, irmão. Então, nós oramos, sim, oramos pela guarda, oramos, Senhor, por tudo. Então, Daniel, ele orava por tudo, irmão. A turma só ora pelo presente, ora só pela dificuldade. Ele não ora para os dias melhores, ou dias de bonança, né? A pessoa quer orar só no dia da angústia. Não existe isso. Então, Daniel, ele orava constantemente. Então, veja bem, então nós temos que ser preventivo nas nossas orações. Imaginar que nós somos uma pessoa que vamos viver amanhã. Amanhã pertence a Deus, mas se nós somos com Deus, se Deus não quiser, amém. Mas oramos como se estivesse presente aquilo lá, para que Deus prepare os caminhos, prepare as situações. Eu sempre fui assim. Eu estava no emprego, né? Quando eu sentia que aquele meu trabalho não estava dando, mas eu ficava descontente, porque eu não estava dando. Mas eu orava para Deus, Deus, prepara condições que eu tenha um emprego melhor. Eu preciso de um emprego melhor. O que acontecia? Quando eu saí daquele emprego, já tinha outro certinho. Não havia aquele imprevisto, entendeu? Porque Deus já está preparando, porque às vezes você ora hoje, mas daqui a 2, 3 meses, 4 meses, você vai tomar posse daquilo. Então, é o que eu estou falando para você, só que... Não... Pode falar, irmão. Não está escrito isso aí? Se os homens, tendo mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, né? Exato, nós temos que pensar. Nós temos que pensar assim. Quando nós pensamos no dia da manhã, não é para a nossa riqueza, é o dia da manhã por quê? Para a nossa herança. O Tiago está aí, ele sabe que tem filho. Ele sabe que o filho dele, lá na frente, vai precisar dele. Mas o que ele tem que fazer? Senhor, meu filho vai precisar de mim. Ele vai contar comigo. E eu preciso responder. Então, ele tem que se prevenir e pedir a Deus, né, preparação para o dia da manhã, né, para que ele dê cuidado do filho dele. É assim, vamos deixar a nossa herança encaminhada, né? Então, uma vez, o meu neto era bem esforçado. Aí fez um cursinho de cabeleireiro, fez aquele outro e tal. Aí no meu coração ele falou assim, ó, paga um cursinho para ele. Ele fez um curso de bombeiro civil. Ele fez o curso, o meu filho trabalha nessa área, já consigo arrumar o emprego dele com 18 anos, quase 19 anos, já está trabalhando, já está... mudou a vida dele. Ele vivia naquela, sabe, naqueles pedacinhos ali. Mas na hora Deus me deu iluminação. Eu não pago o curso para ele. Então, eu preveni para ele o dia da manhã. Então, ele já está vivendo um conforto. Então, são essas coisas que nós temos que pedir iluminação a Deus no nosso dia a dia. Entendeu? Então, a vida do cristão, vamos falar, não podemos pensar no dia da manhã. Sim, o dia da manhã com Deus nós podemos pensar assim. Agora, o dia da manhã sem Deus, não. Nós não podemos fazer nossos planos terrenos. Mas os planos com Deus nós podemos fazer. Então, é o que eu tenho falado nessa parte aí, irmão. Uma parte que eu quero falar que...
Sim. Uma pergunta para você aqui, Loriva, da irmã Edneide, ó. Depois, Tiago, a outra pergunta aqui da minha esposa é para você, tá? A irmã Edneide está dizendo assim, ó, o Espírito Santo de Deus está em todos ou só está onde o templo de Deus está edificado? O templo de Deus é edificado. O templo de Deus somos nós, né? Lá, as 4 paredes cinza ou amarela, o que for da igreja, não é o templo de Deus. Preta, né? O templo de Deus somos preta nós. hoje, né, Lorival? Tem preta, tem azul, tem toda cor. De várias cores. Entenda, uma coisa, todos têm um Espírito Santo. Só que tem pessoas que são cheias do Espírito Santo. Então, se você não buscar, né, de Deus, a presença do Espírito Santo, para que se você esteja cheio, você só vai ser... porque quando você se batiza, irmã, quando você se batizou, você tem o selo de propriedade de Deus em você. Somos selados. O apóstolo Paulo fala que o selo de propriedade todos têm. O cristão que não tem um selo de propriedade não é crente, irmão. Você é propriedade do eterno. O mundo espiritual, o mundo das trevas, quando ele bate o olho em você, fala, propriedade de Deus, não posso tocar. Porque você tem um selo de Deus, Espírito Santo ali. Você não sabe, mas você tem um selo de propriedade. Todos nós temos selo de propriedade. E todos nós temos, assim... eu vejo naquela passagem do... como é que fala ali? Quando o espírito imundo sai do homem, né, assim por diante, né? E encontra o lugar lisado, e quando ele retorna, né, para sua casa, onde saiu, ele volta e traz mais vários espíritos ali, porque o valente não está mais lá. Você sabe quem é um valente? Quando nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, existe um valente que ele entra na nossa vida e está no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Você não sabe, mas ele está aí no seu coração. E se você der lugar para ele, vai crescer cada vez mais na sua vida. O problema é que as pessoas não dão lugar ao Espírito Santo. Às vezes um pregador não dá lugar ao Espírito Santo. Ele dá lugar à sua sabedoria humana. Né? E nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que cresça a presença em nós. Mas todos temos o Espírito de Deus. Porque nós fomos feitos para a habitação de Deus. Templos fomos feitos para a habitação de Deus. Nós somos o templo de Deus. Não é construído por mim. Não foi pela minha capacidade, mas sim pela capacidade do Evangelho, através da palavra de Deus. Ele fez nós como o templo dele. Então, o Espírito dele está em nós. Agora, para que manifeste esse Espírito com mais força, com mais grandeza, aí nós temos que dar lugar, nós temos que buscar. Então, tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que não são. Você nem percebe, porque ele não dá lugar. Mas ele é propriedade de Deus. O mundo... lá, ele pode levar... Olha, vê o apóstolo Paulo, quando falou daquele jovem, em 5 aos Coríntios, que ele tinha pecado com a madrasta, que nenhum no mundo tinha, Paulo entregou ele a Satanás, do seu corpo, para que a sua alma fosse salva no dia do Senhor. Depois, lá na frente, parece que ele foi reconsiderado. Então, a carne nossa está condenada, mas o que está em nós pertence a Deus. Em outra parte, fala assim, não temei aquele que lança do corpo, da vida, ele não tem nada a fazer, mas temei que pode lançar do corpo e da alma. Então, existe uma coisa em nós que só Deus destrói. Só Deus destrói. Você fala assim, mas aquele irmão saiu da igreja e está no pecado. Falei, mano, a carne dele pode estar no pecado. Mas você vai acreditar, naquele dia, a alma dele, o Senhor vai tomar conta. Vai pedir que a alma dele pertence. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, mesmo que saíram, né, é propriedade de Cristo. Ele vai pedir de volta aquilo que é dele. Não adianta você pensar que saiu da igreja, mas naquele dia o Senhor vai... Agora, o que o Senhor vai fazer contigo, eu não sei. Mas que a sua alma pertence, ele pertence. O que ele vai fazer, eu não sei. Então, por isso que nós devemos permanecer na fidelidade ao Senhor, na sua palavra. Porque se aquele permanecer, nós temos as promessas. Agora, aquele que não permanecer, ele vai ficar sob a misericórdia de Deus. Mas todos, mesmo aquelas pessoas que se afastam do caminho de Deus, a alma dele pertence ao Senhor, que foi comprada. Foi comprada, ele vai pedir de volta. Me pertence. Eu sofri por aquela alma. Me pertence. O corpo vai ser destruído, mas a alma dele pertence. Nossa alma pertence ao Senhor. Ele vai pedir de volta o que é dele. Ah, mas ele pecou, está no mundo. Mas tudo bem. Mas naquele dia Deus vai falar, a alma dele me pertence. Eu entendo assim. Entendeu? Deus não vai perder nenhum. Todos aqueles que quer dele, ele vai requisitar de volta. Pode acreditar.
Loriva, o que acontece é que o Senhor que nos resgatou e nos comprou com seu sangue, né? Então não foi o sangue do Tiago, não foi o seu, não foi o meu, foi o sangue puro, imaculado de Jesus. Aí você vê pessoas, né? Pessoas, Tiago, falando assim: se você está na CCB ou qualquer outra denominação pentecostal, você vai direto para o inferno. Olha só. Por que essa pessoa está mandando as pessoas ir para o inferno? Porque foi com o sangue dele que foi comprado essas almas, né? Aquilo ali, Tiago, aquele amor que Jesus depositou na cruz, não tem dinheiro que paga, sabe? Não tem dinheiro do mundo, não tem ouro, não tem prata que paga aquele amor na cruz pelas almas, né? E o Senhor, as almas são dele, as almas pertencem a ele. E a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de nós, né? O Espírito é ciumento, ele tem ciúmes de nós. E aí você vê pessoas, cara, condenando os outros ao inferno, né? Ah, não, você vai para o inferno. Você está com um ônibus fretado, um carro fretado, um avião fretado, direto para o inferno, porque você pertence a CCB ou qualquer outra denominação evangélica, porque não concorda com ele, porque é de uma linha teológica diferente da dele. Mas você vê nos anos 90, Tiago, você é um pouquinho mais velho que eu, uns 30 anos mais velho que eu aí, Tiago. Nos anos 90, você não via isso, Tiago. Você via as pessoas buscando, né, buscando a Deus com sinceridade. A CCB era conhecida como povo do glória, né? Os irmãos mais velhos contam isso, né? A CCB era conhecido como povo do glória. Então as pessoas queriam buscar Deus, queriam sentir Deus, queriam viver Deus, né? Tinha aquele sentimento por Deus. Hoje, Tiago, igual você falou, tá tudo Nutella, tá complicado, hein? Você vai no Instagram, cara, você vê aquela bagunça, líder pendurado no pilar da igreja, dança. Tiago, vou falar para você, tá complicado, hein? É por isso, voltando no tema da live, que nós não devemos, pessoal, depositar nossa confiança, nossa esperança em homens. Homens são falíveis, né, Tiago? Os homens são falíveis, mas o nosso Deus, ele é infalível. O nosso Deus, quando ele promete, ele cumpre. Os homens prometem e não cumprem, né? Voltam atrás. Mas o nosso Deus, ele promete e cumpre. Então, não devemos, pessoal, se apegar a homens, tá bom? Não se apegue a homens, não se apegue a líderes religiosos, se apegue ao único líder, né? Jesus Cristo, nosso amado líder. Você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa. O Lorival está falando sobre o Espírito Santo, né? Quando alguém fala sobre o Espírito Santo, outras pessoas na CCB ficam até assustadas, né? O Espírito Santo e tal. Então, eles falam muito em Senhor, né? Na CCB, falam muito em Senhor. E aí um dia eu vi o irmão da CCB retrucando, Tiago, com outro evangélico. Mas por que vocês falam Jesus? Você não tem respeito, não? Você fala Jesus. Tem que falar Senhor, né? Tem que falar Senhor. Vocês não têm respeito pelo Senhor Jesus? E a pessoa falou assim, sabe por que a gente fala Jesus? Porque a gente tem intimidade com ele. Olha que bonito, né? Por isso que a gente fala Jesus, nós temos intimidade com ele. E o próprio Jesus falou que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Por isso que a gente fala Jesus, que nós temos intimidade com ele. Tiago, a minha esposa, ela fez uma pergunta aqui. As pessoas que não creem em dons de línguas ou outros dons, né, dos 9 dons aí espirituais, estaria blasfemando simplesmente por não acreditar? Você entendeu a pergunta? Entendi. A gente tem que entender que a manifestação do Espírito Santo em evidência de novas línguas é uma das manifestações das infinitas do Espírito Santo na nossa vida. O dom de cura é outro, o dom de interpretar a língua é outro, o dom de entender as Escrituras é outro. Então, assim, tudo que vamos entender para a gente entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo que nós atribuímos
que vem de Deus e nós atribuímos essa obra ao diabo, isso é uma blasfêmia. Você está atribuindo algo que Deus está fazendo ao diabo. Por isso que eu geralmente, eu vejo o que está acontecendo, principalmente nessas igrejas neopentecostal, e tem coisa que eu fico calado, eu não concordo, mas eu não me expresso. Por quê? Porque se for do Espírito Santo, e eu estiver falando que não é, eu corro um sério risco de estar blasfemando. E eu vejo isso na internet como se fosse nada, gente. A blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão. Você tem que tomar muito cuidado com isso. O homem é igual peixe, ele vai morrer pela boca, pelo que ele fala. Nós vamos dar conta. O nosso peso, as pessoas acham que a gente vai ser pesado pela obra. A gente vai ser pesado pela língua, pelo que nós falamos, pelas almas que nós matamos, pelas coisas que nós fazemos, que nem assim, ó. Agora virou moda atribuir tudo que é ruim para a congregação. Né? Vamos sair da congregação, vamos tirar as pessoas de lá. Tá, aí a gente faz a pergunta, tá, mas você vai levar para onde? E outra coisa, se a pessoa que saiu, até vi agora uma irmã aí, famosa, que estava nos grupos aí, que agora ela saiu da congregação. Tanto ficar ouvindo na orelha, né? Não que a congregação é o caminho, mas, gente, é uma igreja de 100 e tralalá anos, né? Para mim, ela serviu. E serve. Entendeu? Então, assim, se eu ficar atribuindo dons, milagres que eu recebi lá, e afirmando que aquilo ali não é um movimento de Deus, e aquilo ali foi um movimento de Deus, meu amigo, você já era, você rodou. Não tem mais salvação para você. Por quê? Porque as obras de Deus, as manifestações de Deus, é para a glória de Deus. E você está atribuindo aquela glória a Satanás. Você não só está tirando a glória de Deus, mas como você está atribuindo aqueles milagres ao diabo. Então a zombaria, ela pode sim incorrer. Ela pode sim, se a manifestação de língua. Assim, eu entendo muito bem o que é a manifestação de língua, o que é o dom de língua, né? A gente precisa entender o contexto do que é o dom de língua. Aonde que veio o dom de língua? Quem foi que confundiu a língua dos homens na Torre de Babel? E Deus. Por quê? Porque o homem estava sendo sobremaneira, já estava colocando seu coração na ciência, na engenharia, construindo lá a Torre de Babel para unificar negócio com religião, tudo junto. É escrito lá. Então Deus veio e colocou confusão, né, na mente do homem para que eles não falassem mais o mesmo idioma. As línguas se enrolaram. Então foi Deus que trouxe isso. Só que depois de Cristo, o evangelho que foi dado apenas aos judeus, o Senhor Jesus abriu uma janela, uma porta para todos. Então, necessariamente, o dom de língua ele vem como um dom do tradutor, para que nós venhamos a entender uns aos outros. Às vezes, não só no mesmo idioma. Eu já falei com uma pessoa, ela falava alemão e eu falava inglês, e a gente conseguia se entender. Como que era, não sei. Mas nós se entendemos. Um entendia o que o outro falava. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O dom de língua, ele nada mais é, Rogério, na Bíblia, do que um dom de tradutor. Existe o dom de língua, esse que fala línguas de outros países, que é o dom que Deus deu para nós, para a gente conseguir anunciar o evangelho para pessoas de outro idioma. Mas também na Bíblia há o dom de língua dos anjos. Isso é citado nas Escrituras. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo fala que dentro das igrejas, se você está falando em língua, mas a língua no sentido tradutor, e ninguém está entendendo, você ou se cale ou fale para si mesmo. Porque esse dom é edificante para quem fala. Por quê? Porque a pessoa está vendo que você está falando em língua, consequentemente você está cheio do Espírito Santo. Entendeu? Mas se ninguém estiver entendendo, ele é um dom inútil. Por quê? Porque ele é um dom de tradução. Por isso que Paulo fala essa passagem. Mas também tem a linguagem dos anjos. Entendeu? A não ser que você não estiver vendo um anjo, né? Se não estiver vendo um anjo, não estiver conversando com um anjo, para que você vai usar a linguagem de língua? Então você fala baixinho. Eu falo isso, mas já aconteceu comigo também. Às vezes eu não consigo me controlar. Eu estou pregando a palavra, Deus desce, eu começo a falar em língua, mas eu falo baixinho e eu já retraio o dom, porque eu não sei se esse dom é útil. Então eu cumpro o que o apóstolo Paulo diz.
Agora, você falar que o dom não existe, que esse dom não é de Deus, você seriamente incorre no risco de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Entendeu? É a blasfêmia. E isso é muito sério. A palavra de Deus diz que isso não vai ter perdão nem aqui, nem no céu, nem nesse século, nem no século vindouro. Então, você morreu espiritualmente. Entendeu? E eu vejo isso, Rogério, na internet muito facilmente, tá? Eu tô vendo isso virar, parece que é um vírus, está se espalhando. Não, os dons cessaram. Cessou para você, meu amigo. Eu vejo dom na minha casa. Eu faço um desafio para você que fala que os dons cessou. Para qualquer um que estiver na internet aí. Vem aqui em casa e passa uma semana comigo. Se eu não fizer nada na tua vida, você pode me chamar de mentiroso, eu nunca mais venho na internet. Cessou para você, porque você não vê as coisas não existem. É aquela coisa do filho. Eu não recebi, então eu não quero que ninguém receba. Carro bom, então eu não quero que ninguém tenha. Melhore a tua intimidade com Deus. Né? Melhore a tua comunhão com Deus. Não estou falando de igreja, não. Estou falando de comunhão com Deus. Agora, você quer alcançar de qualquer jeito? Você quer alcançar através da ciência, através da leitura? Não vai. Para se fosse para alcançar através da leitura, nós não precisaria estar separado da igreja católica. Que nem o irmão Lorival falou, os padres estudam vários anos. Os judeus eram mestres na Torá. Está escrito na Bíblia que eles debatiam em praça pública, era um esporte em Israel. Eles debatiam a Torá entre eles. Até hoje eles fazem isso. Eles são instruídos. Mas veio o Filho de Deus que estava escrito na Torá e eles não reconheceram. Então, irmão, toma cuidado. O evangelho não é só letra, né? O evangelho, ele é o Espírito Santo revivendo a letra. Nós temos que ler aquilo ali, porque senão, brother, eu só vou ser um leitor. Entendeu? Eu só vou ser um leitor. Brother, não tem nada na terra que faça você entender de Deus se não for o Espírito Santo. Você pode estudar a vida inteira. Diferente de outras profissões, que agora pastor é profissão, aqui nos Estados Unidos é profissão. Profissão aqui. Você aposenta sendo pastor. No Brasil, acho que as igrejas que fazem, não sei se mudou a Constituição. Mas só para você ter uma ideia. Você pode, se eu estudar para ser médico, eu vou ser médico, não me formar. Se eu estudar para ser direito, eu vou ser advogado. Mas um teólogo, se ele não tiver o Espírito Santo, jamais ele vai entender de Deus. Ele jamais. Tanto que agora tem teólogo ateu ensinando nas igrejas. Eu já ouvi falar em muito. Então, teologia não significa... você entender o contexto cultural, entender a arqueologia, entender o idioma, falar aramaico, falar hebraico, falar grego, que eram as linguagens principais da Bíblia. Mas, meu irmão, entender a Deus mesmo, entender como que é o sentimento de Deus, é só através da comunhão com Deus, é só através da ligação com o Espírito Santo. Eu não encontrei outra maneira. E olha que eu estudei a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Entendeu? Às vezes a pessoa olha para o irmão Tiago e fala, irmão Tiago, não, meu irmão, é que eu não fico desperdiçando dom, não. O dia que nós chegar de frente, aí você vai conhecer. Entendeu? Por enquanto eu sou um pangaré, um Zé Ninguém, eu não me preocupo com as amarras que o mundo me dá. Eu não tenho preocupação com nada disso. O dom, ele manifesta em nós na hora certa. Entendeu? O Senhor, ele é certeiro, ele não fica desperdiçando, não, bro. Então, assim, temos que tomar cuidado, porque se aquela pessoa estiver falando pelo Espírito Santo, estiver vendo um anjo, estiver falando uma linguagem do anjo, passando o recado para outra pessoa, um dia eu estava na igreja e eu comecei a falar com a pessoa em russo. É porque Deus deu para mim estar falando em russo. E eu comecei a falar alto, eu não controlei. Eu não sabia que tinha 2 meninos ali que estavam indo para a Rússia fazer faculdade de medicina. E eles já sabiam um pouco de russo, porque estavam estudando para ir, e entenderam a mensagem que eu mandei para eles em russo. Eu nunca falei russo. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Entendeu? É lógico que as igrejas neopentecostal viram um circo, né? Usam Na verdade, brother, estão falsificando tudo. Falsificando dom de língua, falsificando milagre, falsificando tudo. Mas se estão falsificando, é porque existe um verdadeiro. Ninguém vai falsificar uma coisa que não é verdadeira. E as pessoas só falsificam coisa de valor. Você vai na 25 de março lá, você vai comprar as melhores marcas do mundo falsas. Então, mas isso não é porque as pessoas estão falsificando que não existe o verdadeiro. Muito pelo contrário.
Se estão falsificando, é porque existe o verdadeiro. Brother, eu vou ter que sair agora, vou despedir de vocês. Deus abençoe pela oportunidade, Rogério, Lorival. É um prazer estar junto de vocês aí. Thiago, só para contribuir com o que você falou aí sobre os dons, aí você sai, tá bom? Tá bom, vai lá. 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo falando, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O dom de línguas é um dom espiritual, né? Entre que você vai falar entre você e Deus. É isso, Thiago? É isso aí. Existe o dom de língua como o intérprete, né? Como forma interpretativa, que é o que Deus deu para os apóstolos aí em dia da Pentecostes, né? Eles falaram com aqueles judeus que vinham para a festa de Pentecostes, e os judeus estavam espalhados, eles não tinham terra, né? Então eles eram filhos de judeus, já não falavam mais o hebraico, falavam a linguagem do país que eles moravam. E ali o Senhor usou dos apóstolos, dos discípulos, para falarem com eles no idioma do país deles. Foi exatamente isso, foi por causa disso aí que o Espírito Santo... E também foi um sinal para os apóstolos, porque até aquele momento, Rogério, eles estavam tudo encolhidos lá, tudo esperando o sinal. O Senhor prometeu que ia vir. E esse foi o sinal também. Então, houve dois motivos. O evangelho em outros idiomas e o sinal que eles estavam esperando para sair no mundo anunciar o evangelho. Tá bom? Mais alguma pergunta aí que eu tenho agora? Eu tenho que ir. Não, não tem... Ô, Thiago, eu só quero dar os parabéns aí para você. Eu só quero dar os parabéns aí para você. Para você e do meu aniversário de casamento. Queria aproveitar e já fechar essa live nós, junto com o Thiago aí. Nós sair junto aí. Tá bom, então só para terminar o tema, Thiago, só dá sua consideração final aí sobre a decepção com líderes, o Lorival também, a gente encerra. O Lorival mais velho vai primeiro. Vai, Lorival. Seus líderes, né? Vamos honrar seus líderes. A palavra de Deus em Hebreus fala: lembrai de vossos pastores, vossos guias, né? Que você tem falado da palavra. Ainda que o seu líder, né, da sua igreja, ele tropece em alguma coisa de conhecimento, mas ainda é o teu líder ainda. Tem muita coisa boa que ele já te ensinou. Muitas palavras Deus já usou deles. Não entra nessa onda de zombar dos seus líderes, de zombar daqueles que ensinaram a palavra, né? Às vezes a gente acaba sendo melhor que o mestre, às vezes, no conhecimento, né? Mas quando você não sabia nada, ele era uma luz grande, né, no conhecimento. Talvez você cresceu no conhecimento e você acha que o seu líder não é nada. Então, eu conselho para você, põe os pés no chão e respeite aqueles que falou da palavra. Essa é a minha consideração final. Vamos respeitar os líderes, ainda que ele tropece em alguma coisa, mas vamos respeitar esses velhinhos aí, porque muitas coisas eles fizeram no passado, na obra que são as pessoas, ali na congregação, na assembleia, né? Vamos respeitar eles. Se você cresceu espiritualmente, louvado seja Deus. Então, respeito os velhinhos aí como seu guia espiritual também. Então, eu reforço a palavra do irmão Lorival, né? Até contei minha experiência pessoal. Do que você se arrepende? Eu me arrependo de não ter sido mais polido com as palavras. E as minhas palavras não ter sido mais doces, né? Não faltei com respeito com ninguém, não ofendi ninguém, mas as palavras têm que ser doces, segundo a palavra de Deus. Então, assim, gente, vou explicar para você porque eu já fui do ministério, tá? Ninguém é super-homem, não. Quando eu era do ministério, eu não era diferente de hoje. Eu sou a mesma pessoa, eu procedo da mesma forma. A única coisa é que agora eu posso ter barba. Mas eu procedo da mesma forma. Eu sou a mesma pessoa. E quando eu era do ministério, eu não tinha superpoderes, eu não era o super-homem. Na verdade, os irmãos do ministério é o que precisam de mais oração, é o que precisa de mais carinho, porque ele apanha do ancião, apanha da irmandade e ele não pode descontar em ninguém. Entendeu? Então, brothers, todos nós somos humanos, Deus designou diferentes funções, mas o cabeça da igreja tem que ser Cristo. Então, se você colocar a tua esperança, a tua expectativa em homem,
em Joãos Calvinos, né? Em Jacobs Armínios, em John Wesley, né? No Papa Francisco, em Joseph Smith, em Ellen White, e em tantos outros que surgiram aí, ou no Franciscon, ou no irmão Marcola. Não ponha a tua expectativa no homem. Todo homem erra. Vem que seja assim, para que ninguém se glorie de si mesmo. Todos nós somos irrelevantes, não conseguimos alcançar a salvação se não for através de Cristo. Muda a tua expectativa, coloca a tua expectativa de Cristo e você nunca se desapontará com o Evangelho. Deus abençoe, irmãos. Essas são as minhas considerações finais. Ô Samuel, você vai querer entrar? Eu abro outra live, tá bom? Deixa essa live encerrada aqui. Aí, se você quiser, eu abro outra live aí para a gente trocar uma ideia aí, Samuel. As minhas considerações finais, pessoal, é o seguinte: deposite a sua fé em Jesus Cristo e não nos homens, tá bom? Todos aqueles que depositaram a sua fé nos homens, a tendência foi cair, recuar, né? Tropeçar. Mas se você tiver com a sua fé, a sua crença depositada no alicerce que é Jesus Cristo, quando você vê o líder fazendo alguma atrocidade, você vai pensar assim, ó, esse líder aí, ele já se desviou do caminho do Senhor, por isso que ele está fazendo isso. Mas você continua firme na sua fé em Cristo Jesus, tá bom? O Senhor Jesus que deu a vida por nós, ele nos salvou, derramou o seu sangue por nós no duro madeiro da cruz. Ele é o mestre verdadeiro, ele é o pastor verdadeiro, é o único pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Líderes por aí, por mais que sejam homens bons, homens tementes a Deus, mas ninguém jamais vai dar a vida por você igual Cristo deu, tá bom? Então, deposite a sua fé em Jesus Cristo e siga nessa fé maravilhosa, tá bom, meus irmãos? Tiago, Deus abençoe. Irmão Lorival, Deus abençoe. Os irmãos que estavam no chat aí, Deus abençoe todos vocês. Irmão Sandro, siga nós aí, siga o nosso canal aí. Tá. Irmão Sandro, irmão Edneide, Samuel, que chegou agora, a minha esposa, que estava no chat também, irmão Peter, aí também lá no começo a irmã Pedra, a irmã... Irmão Peter está aí? O Peter está aqui. Pessoal, prazer, meu irmão. Né, o canal do Thiago. Thiago, seu canal. Meu canal é meu nome, pessoal, Thiago Panzarini. Qual é o seu assunto, Thiago? O assunto do seu canal, o que você aborda? O que você fala? Meu assunto é diverso, mas é só evangélico, né? Gosto de falar. A gente combate heresias, bate bastante no calvinismo, somos críticos da CCB com parcimônia, né? Então é bem variado os tópicos, mas são tópicos evangélicos. Lorival, seu canal aí, fala aí, o que fala o seu canal? Lorival, Comunidade Cristã. Eu abordo só a mensagem da palavra e bate-papo cristão. Só fala assunto Bíblia. Quando fala de ministério, fala entre aspas, meio indireto, nunca direto. Só a mesma mensagem, não tem nada de problema. E quando falo de calvinista, eu falo também entre aspas. Mas só isso, tá bom? Mais a palavra de Deus. Então, tá faltando o César, faltou o Samuel, o irmão Sandro, que tá me devendo uma live faz tempo aí, que não... Né, irmão Sandro? Quando é que você vai cumprir essa alegria aqui para nós, irmão Sandro? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Boa noite. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Família suas aí.